Sejam muito bem-vindos ao Fator Replay, o seu podcast de joguinhos e videojogos. Eu sou o Ângelo e eu sou Mirander, eu sou discípulo da mãe Miranda. E eu sou o Flávio e quando o Chris sorriu, o mundo sorriu de volta. Caralho! Meu Deus do céu! Eu sou a Kel e eu queria ter a altura da Lady Dimitrescu, mas eu só tenho 1,57. Eu acho que você tem a altura do Ethan, porque, cara, eu sou muito desconfiado que o Ethan é muito pequenininho, cara. Ele passa nos lugares muito baixinhos, tipo, agachado, sabe? E quando ele tá lá naquele matagal, o mato parece que não é tão alto e é acima da cabeça dele. Eu tenho várias evidências durante o 7 e o 8 que o Ethan, ele deve ter 1,40. Deve ser. Ele é muito pequenininho. Eu sou o Demartini e Resident Evil tem altos e baixos, nós estamos no alto. Nossa, a gente Tá tá no altíssimo aqui, ó. A gente tá lá na casa Beneveto lá, que você sobe aquele elevador, Sim. que é um loading de 1h30. Eu não sei, né? No meu Xbox One S foi. Foi bastante. É um elevador demorado. gigantesco pra dar aquele loading disfarçado e a gente tá literalmente lá. Muito Aliás, que momento, né? Muito bom. Que Aquele momento. momento é perfeito. Nessa parte tem uma escadinha também que demora pra caramba. Só me vem na musiquinha. Não sei se vocês jogaram Metal Gear 3, Snake Eater. Não joguei Não. Metal Gear. Sim, tem uma outra escadinha, é a do poço lá, né, da Samara. É. É Aí a na hora que começa a subir, só começa. What a dream. Perfeito, exatamente. Só vem isso na minha cabeça. Hoje é o seguinte, a gente já falou de Resident Evil Village no último episódio. Eu fiz um Indica e o Flávio, a gente se juntou pra fazer um bloco de Indica. Mas a gente tava, né, boquinha de siri, né? Linguinha boquinha coçando. fechada. A gente não podia falar nada, a língua tava coçando, porque no Indica a gente não pode dar spoiler, né? A gente tá pra indicar o jogo e não é pra estragar a experiência da galera. E hoje a gente vai estragar a experiência da galera, cara. Hoje é um episódio de spoiler do começo ao fim. Então, se você não jogou Resident Evil Village, a gente não recomenda esse episódio se você não quiser saber coisas importantes da história, tanto do jogo como da série como um todo. E se você não liga pra spoiler, seja bem-vindo. Senta aí, puxa uma cadeira, vamos conversar sobre spoiler. E pra falar de Resident Evil, né? Quem que a gente traz pra falar de Resident Evil? Não tem outra pessoa pra falar de Resident Evil, né? Felipe Demartini, seja muito bem-vindo ao Fator Replay. Dema, meu amigo querido, seja muitíssimo Muito bem-vindo. obrigado, sempre um prazer e sempre um privilégio. Não só, né, não só falar de Resident Evil, que nunca é sacrifício, como estar aqui com pessoas tão ilustres. Coisa linda. O Dema não fala só de Resident Evil, claro, mas quando é pra falar de Resident Evil tem que ser o Dema, cara. Eu já penso a primeira coisa, tanto que eu convidei ele pra gravar, e eu nem falei do que era, né? A gente ficou, vamos gravar? Vamos, a gente ficou decidindo horário e tal. E aí ele já sabia, né? Depois eu falei, a gente vai falar de Resident Evil, viu? Eu vim achando que a gente ia falar da safra do café e tal, a entre safra dos vacinos, agora que tá num momento problemático, assim, de aumento de preço. Não eu achei é? que era de alguma coisa nesse sentido. Mas vambora, hoje é Resident Evil Village do começo ao fim, e não só Village, a gente vai passar pela série toda porque Village, ele é basicamente um pilar para Resident Evil, mas vamos deixar isso pra pauta. Então pega aí a sua Magnum infinita, porque você vai precisar, que o Fator Replay tá começando. Psycho got a high, collect, select, show me your best set. Crystal blisters, it's all over now. Psycho came, just looking at any more candy canes. Dema, seguinte, contextualiza pro pessoal um pouco do primeiro jogo e do zero, pro pessoal conhecer a história, pra quem não conhece, coisa rápida, assim, ali o resumo do que é o Resident Evil, ali no Wesker, o Birkin e a galerinha ali que criou essa bagunça. Nossa, difícil resumir, mas vamos lá.
O Coisa Resident rápida. Evil, vou começar pela ordem mais fácil. O primeiro Resident Evil acontece em 1998, né? O cara já chega com Tem data, essa mano. cidade. Podia falar o dia e o mês. Mas enfim. Tem essa cidade, essa pequena cidade no interior dos Estados Unidos, Raccoon City, onde começam a acontecer uns assassinatos bizarros, principalmente de pessoas andarilhos, pessoas que acampam. Eu nunca sei o nome, acampadores, sei lá. Pessoas que acampam nas florestas que circundam a cidade. Essas pessoas aparecem sempre mortas de forma muito violenta e com pedaços do corpo faltando, bem trash. E daí a polícia destaca esse time de elite pra ir pras florestas, pra ir pras montanhas, pra investigar o que tá acontecendo. O pessoal acha que tem uns serial killers, enfim, o que tá acontecendo, né? E o Resident Evil 0, tanto o Resident Evil 0 quanto o Resident Evil 1, eles se passam no mesmo momento, mas eles contam histórias diferentes, né? Primeiro é enviado o time Bravo dos Stars, que é esse esquadrão de elite, e eles desaparecem. Eles perdem qualquer contato, eles vão à noite, porque é assim que você faz uma operação policial na floresta. Você vai na calada da noite mesmo, você não vai de dia nem nada do tipo, você vai de noite. Exatamente. Com umas lanterninhas na mão. É pra pegar o assassino na boca do botija. Exatamente. E aí, como perdeu-se o contato com essa galera, o time Alpha vai na noite seguinte pro local. Então, o que eu falei? São duas histórias no mesmo momento, só que enquanto o Resident Evil 1 conta a história do que acontece efetivamente com o time Alpha, eles invadem a mansão, e aí a gente tem o Chris e a Jill, que são os personagens principais. Eles estão nesse lugar cheio de zumbis, cheio de monstros, e aos poucos você vai descobrindo que tudo isso é a criação de uma empresa farmacêutica chamada Umbrella, que tem um domínio total na cidade. Eles são benfeitores da cidade, enfim, eles patrocinam, assim, é uma cidade que tem 30 mil habitantes e metrô, sabe? É uma cidade pequena com metrô, mas enfim. E aí, enfim, descobre-se toda essa conspiração e descobre-se que o líder dos Stars, que é o Albert Wesker, que o Ângelo citou, ele não só é um traidor dos Stars, como ele também é um agente da Umbrella, um cientista da Umbrella, e também um traidor da própria Umbrella, que tá usando os policiais ali naquele combate pra testar essas armas biológicas que a Umbrella fabrica, pra depois vender essas informações pra uma organização rival. O Resident Evil 0, ele conta a história desse outro time, mas muito mais do que contar a história desse outro time focada na Rebecca, que é uma das personagens principais, que também está no primeiro Resident Evil, ele conta a história de um dos fundadores da Umbrella, que é o James Marcus. E, enfim, essas histórias depois elas são desenroladas, são 3 criadores. O James Marcus é a figura central do Resident Evil 0. A família Ashford aparece no Code Verônica, que é algumas sequências depois. E a história do Spencer é contada em grande parte ao longo de toda a série, né? Em files e picadinhos, assim. E desenrola no 5, né? Desenrola no 5, onde a gente vai descobrir as origens da Umbrella e de tudo isso que aconteceu. Houve a destruição de Raccoon City depois, no Resident Evil 2 e 3. Aquilo que estava concentrado nas montanhas desce para a cidade, contamina o suprimento de água, contamina os ratos dos esgotos que sobrem para a superfície para morder as pessoas. E aí a Umbrella vê nisso uma oportunidade de testar todas as suas armas biológicas, e aí vira um circo a cidade, até que a cidade é detonada pelo governo para tentar conter. O Resident Evil 4 já se afasta um pouco, o Resident Evil 6 se afasta mais ainda, a gente não gosta nem de lembrar. E aí o 7 se afastou, mas aí depois voltou, e no 8 puxou de volta. A gente percebeu que as coisas estão mais conectadas do que a gente imaginava. Do que nunca. E esse é um dos motivos pelo qual eu falei que a gente tá no alto hoje, porque foi uma grande surpresa pra mim o nível do que eles foram destrinchar de historinha lá de trás, e o quanto eles fizeram um esforço pra amarrar tudo aquilo que tá acontecendo. Sim. Com o passado distante da série. Deixa eu te perguntar uma coisa agora. Unrelated, mas related. Você fugiu daqueles spoilers da Capcom? Ou você caiu em algum? Você foi por curiosidade? Quando vazou os documentos da Capcom lá? Do Resident Evil e tudo mais? Quando vazou tudo, eu tava muito... Eu não vou dizer descontente, porque
Eu sempre esperei que o Resident Evil Village fosse ser um grande jogo, mas eu não tava muito feliz com o rumo que eles estavam dando, não. Eu não tava curtindo muito as coisas. E eu acabei fazendo, porque, como eu comentei em off com vocês, né? Eu escrevo sobre segurança digital no Canaltech também, além de games. E esse caso da Capcom é um raro caso em que esses dois universos se juntaram, sabe? Sim. Então você teve... Os seus dois universos, né? Você teve ali um ataque hacker em cima de uma empresa que é a empresa que faz a franquia que eu mais sou fã, sabe? Sim. Então eu acabei fazendo uma cobertura desse caso lá no Canaltech, falei muito no meu Twitter também. A Kika me convidou para falar no canal dela sobre isso também. Enfim, misturando tudo isso, eu fui ver os spoilers, sim. Tinha mesmo o final do jeito que era verdade, eles vazaram os documentos reais e tinha o... Ali o que eles fizeram foi assim, primeiro vazou alguns slides internos de apresentações internas e aí revelaram mais ou menos a data de lançamento, que era em abril e depois caiu para maio, né? Eles revelaram a dublagem em português. Sim. Também. E aí numa segunda ou numa terceira, foram várias ondas, assim, porque eles queriam que a Capcom pagasse o resgate, sabe? Sim. Eles travaram, pra quem não entende, eles instalaram uma parada na rede da Capcom que travou toda a rede da Capcom, e aí eles cobram um resgate em dinheiro pra liberar. E não só pra liberar, mas pra não liberar os documentos que foram roubados ao público, né? Então Sim. Você tinha um planejamento da Capcom ali de jogo até 2024, por exemplo, que foi vazado. E eles foram liberando as coisas em ondas e aumentando a gravidade do que era liberado a cada onda, sabe? Sim. E na terceira onda, ou na última onda, eu não vou me lembrar agora, vazaram umas imagens ainda não finalizadas, mas tinha, já que a gente vai detonar a porteira do spoiler, tinha o final com a Rose, sem dublagem, mas com legendas em japonês das falas, toda aquela cena pós-créditos com a Rose. Tinha a Miranda matando o Ethan, arrancando o coração dele. Tinha aquela... Nossa, tinha tudo, cara. Tinha todos o plot twist mais legal de todos, que é o que é o Ethan de verdade, não vazou. Mas tinha o Ethan morrendo, o final com a Rose, a primeira cena ali com o Chris, que ele tá no carro fumando um cigarro, depois ele sai com os agentes ali. Tinha a transformação da Lady Dimitrescu em monstro. E tinha o Chris encontrando a Mia, então já revelava que, na verdade, aquela Mia que ele mata no começo do jogo não era a Mia de verdade. Não era ela. Era a Miranda. Tudo isso, ou gráficos não finalizados, né? Tipo, eram as animações dos personagens sem textura, assim, só um fantasma branco. Ou, em alguns casos, a imagem da captura de movimentos, os atores. Tanto que por isso vazou que o dublador do Chris ia ser o mesmo dublador do Carlos no Resident Evil 3. Muito antes da Capcom falar isso, a gente já sabia. Certo. Eu puxei essa conversa pra falar sobre isso, que eu acho que isso é importante falar, né? A gente tem que lidar com esses assuntos, porque acontece com muita frequência, hoje em dia é cada vez mais frequente. A gente vê, às vezes vaza porque um funcionário tá de mau humor, né? Ou resolve, ou tá de gracinha e resolve vazar. Nesse caso, é uma coisa muito mais séria, porque é um ato terrorista, né? Você tá negociando com terroristas. Os caras travam a sua rede, pedem dinheiro pra não ser liberado, e se você negocia, quanto mais você negocia, mais dinheiro eles vão pedir. A gente sabe que é assim que funciona. Então, o Dema, ele mexeu com isso porque faz parte do trabalho dele. Ele teve que ir atrás dessas informações, porque ele trabalha com isso. Eu fiz a cobertura lá no Canaltech, citei o caso, e antes mesmo de vazar os spoilers, depois... Enfim, eu fiz toda... O Canaltech não é um site de games, então existiam certos limites que eu podia ir, né? Não podia me aprofundar tanto. O que eu me aprofundei foi lá mais no meu Twitter. Mas foi uma coisa... Isso, inclusive, eu achei que faltou, assim, Eu não vou criticar ninguém, né? Enfim, cada um faz do jeito que achar melhor. Mas faltou essa perspectiva de quem divulgou essas coisas, de entender que isso é fruto de um crime mesmo, sabe? Sim. Você tá comemorando, porque era uma época em que a Capcom não falava muito sobre o Village. A Capcom tava meio zoada por causa do Covid, teve surto de Covid na empresa, eles não se deram muito bem com o home office, a produtividade caiu, enfim, deu um monte de zica
que eles estavam assim, com muitos problemas de divulgação, porque eles não sabiam o que ia acontecer. Eles não sabiam se eles iam conseguir. Anuncia uma data para abril, depois tem que adiar o jogo, sabe? Eles estavam nessa sinuca, assim. E houve alguns meses ali de silêncio absoluto sobre Resident Evil Village. Inclusive com a Capcom falando, a gente vai divulgar mais informações, eu não lembro agora se foi em agosto, enfim. E o mês passou e eles não divulgaram nada, sabe? Sim, teve aquele negócio. Primeiro eles anunciaram como um jogo da geração atual, né? E aí deu um backlash grande, porque o pessoal falou, poxa, mas lança pros consoles antigos, tem uma base instalada. E aí eles falaram, talvez, a gente vai pensar. E aí eles puseram aquele teaser no site, foi pra aquele mês, e o mês acabou, eles não fizeram nada, né? Eles atualizaram o teaser pro mês seguinte, né? Isso tudo é coisa do Covid, assim. E aí, quando parecia que eles estavam pra, assim, porque quando você olha o calendário, o ataque aconteceu em novembro do ano passado, acho que comecinho de novembro, ou final de outubro, enfim, foi no finzinho do ano. E aí, quando você olha o que aconteceu, você fala assim, cara, os caras estavam prestes a abrir a porta e começar a falar do jogo e revelar a data, enfim, fazer tudo, e aí eles tomaram mais essa porrada. Muita gente achou assim, não, isso é ótimo, porque aí tá surgindo coisa e tá aparecendo finalmente, e o pessoal perde a perspectiva, assim, tipo, porra, eu não... Por mais que tenha informação e que seja legal você entender um pouco de como a empresa funciona por dentro e ter acesso, assim, a planejamento do jogo, o que eles pensam que vai acontecer até 2024... Isso é fruto de um crime, sabe? De um crime sério. E é uma situação complicada. Teve cara que ficou sem conseguir trabalhar 15 dias por causa disso. Então, é complicado, sabe? A gente tem que trabalhar, tem que fazer cobertura e tem que falar nesse assunto. Mas é uma situação muito, muito difícil, assim, o que aconteceu. Infelizmente deu tudo certo no final. Sim, no final o jogo fez um sucesso absurdo. E eu só queria puxar esse assunto exatamente pra falar que as pessoas têm que tomar cuidado com o que elas mexem na internet, sabe? Às vezes você tem curiosidade, beleza, vai lá, não vamos julgar o que cada um vai fazer. Mas não fica postando essas coisas, sabe? Porque não é todo mundo que quer ver. Então, se você tá curioso, vê e guarda pra você, porque eu acho muito chato esse negócio de vazamento, principalmente perto das coisas acontecerem, sabe? Toda apresentação agora, E3, ou um Direct, ou uma apresentação da Xbox, um State of Play, começa a vazar coisa antes, e aí começa a lista, e aí a lista tá certa, e funcionou. Eu acho isso tão desnecessário, sabe? Espera, falta 10 dias, falta 5 dias pro evento. Espera acontecer, é tão mais legal quando a gente vê as coisas e é surpreendido. Pois sabe? Então, e criou-se essa cultura de quem vai acertar. E aí um monte de gente falando um monte de coisa, um monte os de... Insiders. Os insiders. A chatice dos insiders. A gente tem que fazer um outro podcast pra eu vir aqui e meter o pau dos insiders. Vamos, já tá marcado então. Beleza, já demos nossa bronca. Vamos guardar essa indignação pra gente fazer um episódio dos insiders, entre aspas. Mas é o seguinte... Fica todo mundo querendo adivinhar primeiro, quem adivinha primeiro, quem acerta mais, não sabe. É uma besteirada. Não, e é aquela coisa assim, os sites, os twitters, as pessoas, os youtubers, eles publicam essas coisas, e aí é uma irresponsabilidade. Assim, se você publicou e deu certo, você viu aqui primeiro. Se deu errado, eu nunca disse que era verdade, eu sempre falou que era rumor. Então é uma situação assim, é um ganha-ganha que na verdade ninguém ganha, todo mundo perde. Ninguém ganha. Nem quem ganhar, nem quem perder vai ganhar, nem perder. Vai todo mundo perder. É só não esquecer que rumor não é notícia, tá? Pode discutir rumor no seu perfil pessoal, que aí é um perfil que não é feito para notícias, mas se você vê uma notícia com o título rumor, não precisa nem entrar, porque rumor não é notícia. Exatamente, perfeito. E aí... O Resident Evil, ele é uma série assim, que ele gosta de ficar voltando, né? Eles estão contando a história e de repente fala assim, mas isso aqui explica isso tal. Igual o Dema falou no começo. Ele tem o Resident Evil 1, 2, 3, Code, isso aqui. Aí eles falaram, vamos fazer o Resident Evil 0, que explica a origem do vírus na mansão. Explica como que o vírus foi parar na mansão. Aí já começa a contar a história do Marcos e vai contando um pouquinho mais. Aí tá, a história andou. Resident Evil 4, tá meio perdido ali, mas aí tem o Separate Ways, que explica um pouquinho mais, o Wesker aparece. E aí, Resident Evil 5.
pera aí, vamos voltar muito mais. Resident Evil 5 resgata lá atrás, mostra a origem do vírus, de onde veio o vírus. O vírus veio de uma planta da África, e aí por isso que o jogo se passa na África. Então tem toda uma origem, tem toda uma instalação da Umbrella para explorar essa planta, para retirar o vírus dessa planta. E aí a gente pensou, poxa, agora não tem como ser mais origem do que isso, né? Eles já mostraram da onde vem o vírus, né? É de uma planta que nasce na África. Pronto, acabou. Não tem como ser mais origem do que isso. Mas, meu amigo, como é bom estar errado. Pois Porque o Resident Evil Village, ele é a origem de tudo. Tudo. Talvez daqui uns anos eles achem uma nova origem, mas agora eu acho que não tem como ser mais origem do que isso. Neste momento... Esse é o Skyward Sword dos Resident Evil. Nossa, é antes, é pré-Skyward Sword. Ele só não é mais porque ele se passa depois, né? Tipo, ele... Pra mim, o Resident Evil 5 é o Skyward Sword, porque eu sempre falo, no Skyward Sword você tá vendo a origem das histórias ali de Zelda, mas você vê uma civilização que já tá destruída há muitos séculos, né? Que é a civilização dos robozinhos lá. Então, o 5 é o Skyward Sword. O Village, ele vai lá na civilização dos robozinhos lá atrás. Porque, cara, o Village é a base, ele é a sustentação, ele é o pilar da série. E ele volta muito mais pra trás do que o Resident Evil 5 jamais sonhou voltar. Aí é o seguinte... O que me impressiona muito, porque a gente tem séries aí que surgiram lá nos anos 90, né? 90 e poucos aí. Tomb Raider, sei lá, vários outros. Mortal Kombat, muitos jogos que vêm dessa época lá de trás e que já passaram por reboots, reboots, remake do reboot, e já é outra coisa totalmente diferente, né? Já separou os universos, já vejo... E o Resident Evil é a mesma linha, é a mesma trama que começou lá atrás, ela vai até agora. Sim. Eles vão buscando e vão juntando, igual eu falei no último episódio, o Dema falou praticamente a mesma coisa hoje. O 7 ele é um jogo totalmente separado, parece que ele é um spin-off total, ele tá ali solto, largado, mas aí o Village pega o 7 e junta com toda a série, e os dois juntos, eles são um jogo inteirão, completo, que explica tudo o que acontece no Village. Eu não sei nem por onde que eu começo, mas vamos lá. A gente tava conversando aqui em off, né? Queimando umas pautas, que é o que a gente mais gosta de fazer. Quem nunca? Eu vou começar pelo logo da Umbrella, né? Que tá lá no Village. Quando apareceu os trailers, eu fiquei, pô, logo da Umbrella, sabe? Cinza lá, que merda, sabe? Pra quê? Larga esse osso, sabe? Vai buscar outras coisas. Busque conhecimento. Sabe, procura alguma coisa nova, vai fazer alguma coisa nova, Capcom, pelo amor de Deus. Eu sempre fiquei animado pelo Village, porque eu gosto muito do 7. Minha animação pelo Village nunca diminuiu, mas eu tava putaço, sabe, eu tava 300% putaço. Eu falei, não, logo da Umbrella, cara, que lixo, sabe, não precisa disso. E aí, mais uma vez, como é bom estar errado, né, porque o logo da Umbrella tá no Village, porque durante o jogo, você vai achando os documentos pra explicar quem é a tal da Mãe Miranda, né? Porque, porra, a Mãe Miranda tá lá, aquela mulher louca, com aquele vilarejo que parece que vive nos anos 20, com aquelas roupas estranhas. Que porras é a Mãe Miranda, né? Aí vai uns documentos e você começa a descobrir que a Mãe Miranda é uma cientista e ela tá pesquisando um mofo que apareceu lá naquele vilarejo, e ela achou um mofo dentro de uma caverna, que é o mofo do 7, né? E aí ela começou a pesquisar esse mofo, e aí conta toda a história dela. Tem um momento muito específico que você acha um monte de documento, e aí começa a contar que ela achou esse mofo, ela começou a pesquisar esse mofo, e ela percebeu que esse mofo mexia no material genético da pessoa. Você conseguia recriar uma pessoa, você conseguia se transformar em outra pessoa. E ela começou a fazer dezenas de experiências porque ela queria ressuscitar a filha dela que morreu. É tudo um grande... Isso é uma coisa que... A história,
ela é muito boa, mas eu não achei ela tão bem contada, assim. Então, muita gente talvez não tenha percebido que tudo ali é um grande experimento da Miranda. Não Sim. só os 4 Lords, não só a Rose, mas o próprio Ethan, a Mia, ela mesma. É tudo um grande experimento dela, obcecada em trazer a filha dela de volta. Tudo. E aí, como que isso junta na origem de Resident Evil, né? Durante o jogo, você começa a ler documentos de um cara misterioso que tava visitando o vilarejo. Eu já fiquei, puto, o Wesker de novo, tá aqui esse inferno. E aí não é o Wesker, é o Spencer que tava lá pesquisando, junto com a mãe Miranda. Ele foi parar naquele vilarejo por algum motivo, eles estavam... tem fotos dele esquiando, né, junto. Ele se perdeu nas montanhas e ela ajudou ele a sobreviver, assim. E olha o rolê que eles deram. Ela mostrou pra ele o tal do mofo, ela mostrou pra ele como que o mofo funciona, quais que são as propriedades do mofo. Ele ficou fascinado por aquilo, ele achou incrível aquilo mexer no código genético da pessoa. E tem um documento que ele manda uma carta pra ela falando que ele agradece tudo que ela fez por ele, todos os materiais que ela enviou pra ele de pesquisa e conhecimento, mas que ele não ia trabalhar diretamente com esse mofo, porque não é exatamente o que ele queria, e ele ia atrás de confeccionar um vírus que fizesse exatamente o que ele quer. Então, é a base de tudo, sabe? Se ele não tivesse se perdido naquela montanha, se ele não tivesse encontrado a mãe Miranda já lá, transtornada pelo mofo e pelas experiências dela, ele não teria criado o vírus que deu origem para toda a série. E aí vai além. O símbolo da Umbrella que tá no Village, ele é a origem do símbolo da Umbrella que a gente conhece hoje, porque ele viu aquele símbolo lá, ele é ancestral, assim, ele vem da época das cruzadas lá de reis e tudo mais. Ele vem da Idade Média, aquele símbolo, porque tem aquelas construções, né, gigantescas do castelo, né? Então parece aquelas estátuas do Senhor dos Anéis que ficam lá na água. São umas estátuas gigantescas e não se sabe por que isso não faz diferença nenhuma. O símbolo que rege essas estátuas gigantescas, esse povo da Idade Média que nem existe mais, é o símbolo da Umbrella. É aquele símbolo com 2 cores distintas. Lá é tudo cinza, né, em 2 tons de cinza, com 4 brasões. E ele fala também, eu gostei desse símbolo aí que a gente viu nas nossas viagens, nas nossas pesquisas, e eu vou usar para fundar minha empresa. Eu vou usar esse símbolo para fundar minha empresa. Então, o que eu pensei, a Umbrella foi fazer pesquisa lá naquela merda daquele vilarejo, né? E aí tudo é base da Umbrella. Não, aquilo criou a Umbrella. E eu fiquei fascinado por aquilo. A hora que eu vi aquilo, eu falei, cara, eu preciso falar disso. Eu preciso fazer um episódio sobre isso, enchendo a galera de spoiler, porque eu tô muito fora de mim quando eu vi aquilo. Bota pra fora, amigo, fala. Eles criaram a Umbrella. Vai, fala, bota pra fora. A galera da fucking Idade Média, que eu não sei de onde que é, e uma louca que tava mexendo num mofo, são a origem da Umbrella, a origem de tudo que existe em Resident Evil. Olha aí o ponto que dá pra voltar, hein, descobrir o que significava esse símbolo aí antes. Né? O que é esse símbolo? Quem são esses? Da onde que veio esses brasões? Às vezes não é tão por acaso, assim, né? Pode ser. Mas aí, igual o Dema falou, tudo que acontece no Village é experimento da mãe Miranda, né? E isso explica, não é tão claro, mas eles explicam bastante, principalmente a parte da Mia. Porque no 7, a gente sabe que a Mia trabalha para uma organização misteriosa, né? Entre aspas. E aí, no 7 é tudo meio turvo, né? A gente não sabe o que tá acontecendo. No final a gente descobre da Eveline, que era uma menina que a Mia tava fazendo experiência, e aí o navio naufragou, eles foram parar lá no pântano, atrás da casa dos Baker, e eles pegaram a Mia e a menina, acolheram ela, mas a Eveline saiu de controle, contaminou todo mundo, e espalhou aquele mofo lá por aquele lugar. E a gente descobre que a Eveline é uma experiência da Miranda. A Miranda entrou em contato com a Mia e pediu para ela fazer umas experiências com algumas crianças, porque ela precisava, tudo gira em torno dela ressuscitar a filha dela. E aí já pegou o 7, já juntou o 7 e o 8, eles já se transformaram num jogo só. E aí o Dema falou, a morte do Ethan.
o Ethan, ele morreu no começo do Resident Evil 7, ele não morre no Village. Ele morre mais precisamente naquele momento em que o jogo dá uma cortada. Que você sai daquela casa pequenininha e já é levado pra casa grande e acorda no jantar. Aquele momento é o momento em que ele morre. Exatamente. O Jack já tava loucão, né, do mofo. Porque você fala, porra, o Ethan, né, ele passou pelo 7, passou pelo Village, ele é indestrutível, né? Ele é indestrutível, porque ele é um mofo, né? Ele é um mofado. Corta a mão do cara, o cara sobrevive ainda. Então, o lance de cortar a mão, né? Agora é a parte da Kel, porque a Kel, ela tava indignada, ela tava putaça. A gente fala, Kel, termina o jogo pra gente gravar. Ela, beleza, vou terminar, mas ó, já quero avisar que eu tô putaça com essa mão aí. Corta a mão do cara volta. Aí ela terminou o jogo e não falou mais nada. Silêncio. Não. Silêncio total da Kel. Quietinha. Por quê? Porque explica, né? Por que a mão dele cola de volta? Porque ele é um mofado. Os mofados, eles se regeneram. Então, o Ethan, ele morre no comecinho do 7. O que você joga no 7 e no 8, você tá jogando com um mofado. O Ethan, ele não é uma pessoa. Ele é um mofado. Ele assumiu aquela forma, sei lá, porque ele tem um desejo de encontrar a esposa, a filha. A filha é só no outro, né? Mas eu acho que não explica, né, Dema? Por que ele tem uma forma? Eu acho que vai além disso, não. Porque a Mia fica falando o tempo todo de que ela tá escondendo algo do Ethan, que ela não vai contar algo pra ele. E ela, sempre alguma coisa assim que eles estão mencionando. E eu acho que deve ter alguma ligação aí com a Rose, alguma coisa que ainda vai aparecer. Pode ser que quando ele morreu, a Mia já podia ter feito algumas experiências com ele, porque ela é uma cientista, né? Ela tava experimentando em crianças e pessoas. Ela pode ter injetado alguma coisa nele, ela pode ter feito alguma coisa com ele. Então, quando ele morreu e assumiu a forma de mofo, o que ele já tinha recebido de, sei lá, injeção, de remédio, deixou ele na forma humana. Manteve ele na forma humana. Existem ali... quando a gente entra muito nesse nível de detalhes, a gente entra num dos grandes problemas do Village, na minha opinião, é que tudo é contado muito superficialmente, assim. Então... Um dos grandes problemas de Resident Evil, né, como um todo, porque é sempre em files, né, e as informações, elas nem sempre elas têm conexões claras e você mesmo tem que ficar montando. Aí é que tá, né? mais ou menos. Isso é do Resident Evil 4 pra cá, e na verdade tem ficado cada vez pior. Porque assim, do Resident Evil 1 até o Code Veronica, você tem um nível de riqueza de detalhes. Às vezes eles não estão necessariamente dentro do jogo, estão em outros materiais, mas os caras iam fundo, assim, sabe? O Village, eu acho que ele tem essa coisa de contar a história. Até um amigo meu, o Ângelo, na outra gravação, falou da sala do saber, sabe? Você passa o jogo inteiro com aquele mistério e aí de repente você encontra uma única sala que tem todos os files que contam toda a história que você precisa saber do jogo inteiro, sabe? Então ele tem essa coisa de você contar meio às vezes por cima, às vezes mal contar. Então, por exemplo, você não entende direito ali se o Ethan, se o mofo reviveu o corpo do Ethan, que é uma coisa que existe na série. Sim. Ou se é igual aconteceu, por exemplo, com o James Marcos, que o corpo do James Marcos tá lá em decomposição, e aí as sanguessugas tomaram a forma dele. Então, você não sabe direito ali o que é. Pelo lance do braço, eu acho que ele é um mofo mesmo. Eu acho que o corpo dele deve estar em algum outro lugar. Existem essas questões que são pequenas conveniências de roteiro, mas enfim, elas estão lá, e se não tivesse conveniência de roteiro não ia ter jogo. Que é o negócio da compatibilidade com o mofo, que também é uma coisa que sempre existe na série como um todo. Existem pessoas que são mais compatíveis com o vírus e se transformam em um tipo de bicho. Outras pessoas são menos compatíveis e se transformam em zumbi. Então você tem ali... depende da forma como você é infectado. Na série antiga tinha isso. Se você era mordido por um zumbi, você virava um negócio. Se injetasse o vírus em você, você virava outro. E o Resident Evil tem isso também no 7 e no Village, assim, essa coisa do o Jack matou o Ethan, igual ele matou um monte de outras pessoas lá, sabe? Mas por que o Ethan especificamente reteve a forma humana e os outros mofados viraram os mofados pretos que a gente conhece, sabe? Então ele tem essas pequenas minúcias, assim, que se a gente entra, a gente começa a ficar meio doido. Eu não sei se eu não entendi o que é o Ethan, se ele é um mofo em forma de Ethan,
ou se ele é o Ethan revivido pelo mofo. Eu acho que ele é o Ethan mesmo, eu acho que é o corpo do Ethan, assim como era o corpo do Jack e o corpo da Margaret. Isso não é questão de que você não entendeu, não. Isso realmente não explicou, porque eu também não vi. Então eu acho que eles deixaram aberto pra cada um. Porque ele tem um coração humano ali que a Miranda arranca. E é quando a Miranda arranca o coração dele, é que ele começa a meio que apodrecer, né? Então eu não sei se... Eu vou por esse lado. Eu acho que o Ethan efetivamente morreu, mas acabou não se transformando porque ele é uma pessoa mais preparada, enfim, mais compatível. Eu acho que pode ter esse lance que eu tô falando, entendeu? Tipo, o que o Ângelo falou, né? Que a Mia às vezes estava fazendo alguns experimentos dele e ele se tornou meio que uma Alice do Resident do filme. Não, com certeza. E o vírus nela se adaptou e ela ganha superpoderes. Mais ou menos isso, Isso é uma coisa que as pessoas estão falando também, assim, o Ethan, ele é uma arma perfeita, porque nem a BSAA percebeu. A BSAA fez 1 milhão de exames nele e não notou que ele era um mofado. Ou notou e não falou nada também. A gente, às vezes, de repente, numa dessa, vê aí o plot twist aí do Resident Evil Vish, que vai ser o Resident Evil 9, né? O Vish. Vixe. Que você ia falar, Kel? Não, o que entra nisso é que, assim, eu não joguei o 7, né? Porque eu tava não, muito terror pra mim, não vou tancar. Mas eu assisti uma amiga minha jogando, e eu sei que tem uma parte no 7 que você escolhe quem você vai salvar, se é a Mia e uma outra mulher, né? Ou a Zoe. E pelo que eu entendi, no 8 eles meio que cagam se você salva pra essa outra mulher, não é não? É que aí também, aí é uma coisa que, outra das milhares de coisas que eles trouxeram lá do passado da série, assim. A série, vários episódios, tem mais de um final. Aí tem o final que eles escolhem, que é o final certo, pra puxar a história. E aí, nesse caso, é isso, assim. Até porque nos DLCs do 7, a Zoe é salva. Então fica claro que o final correto pra continuidade da história é aquele final onde o Ethan injeta o soro na Mia. E aí a Zoe, ela é salva de outra maneira. Ela é salva pelo tio dela, que é o irmão do Jack. Que tem o The End of Zoe. Exatamente. Pelo irmão do Jack, que aí ele tem a manopla do infinito do Thanos. É uma desgraça, aquele DLC. Mas ele existe e, enfim, ele mata o Jack de porrada, o Jack monstro de pancada, e aí o Chris, o Ethan, quando ele é resgatado ali no final do Resident Evil 7, né, isso não aparece no próprio jogo, mas aí depois a gente descobre que ele falou, não, tem essa outra pessoa, a Zoe, ela tá lá na casa, vai lá ajudar ela. E aí se desenrola todo esse DLC, e no final o Chris chega lá de novo, salvando a pátria de novo da Zoe. E a Zoe, ela é citada no Resident Evil 8 de uma forma super bizarra, que é num file que só tá disponível na versão Deluxe. Porque Capcom é Capcom, né? Nossa. Ô, delícia. Então por isso que eu não vi. Paga aí que a gente libera o que aconteceu com essa um file que faz... A minha é Deluxe, mas eu não vi isso aí não. Onde que é isso? Procura lá nos bônus, lá, o relatório do Incident Baker. Tá, eu tava olhando isso, eu tava olhando os bônus lá, tem muita coisa realmente, eu não parei pra ler não, vou dar uma olhada. O Village, ele faz isso, eu achei legal, ao mesmo tempo que eu acho uma sacanagem, eu acho interessante assim, eles podiam ter contado isso tudo dentro do jogo, podiam, mas Sim. O Village, ele é um jogo muito orientado pela jogabilidade, né? Cada lord ali tem um estilo diferente, cada fase é de um jeito, e você passa por vários estilos, enfim. E aí você tem essa ligação muito forte entre o Resident Evil 7 e o Resident Evil 8, sendo feita nesse relatório escrito pela Zoe, que é quando houve um acobertamento, eu não sei se essa palavra existe, do que aconteceu. A BSAA divulgou que o que aconteceu ali na fazenda Baker foi uma explosão de gás natural, por isso que todo mundo morreu. E aí o Ethan e a Mia foram protegidos pela BSAA, foram levados para a Europa, escondidos, porque tinha essa organização, que é a organização que fez a Evelyn, que podia estar atrás deles. A Mia é uma pessoa contaminada, curada, então ela tem interesse. O Ethan é uma pessoa contaminada, não curado, mas que não se transformou. Era isso que a gente sabia até então, né? Depois no Village explica exatamente o que aconteceu. Então, eles são pessoas de interesse para essa organização, que foi fundada por um cara que era sócio do criador da Umbrella. Ele era o responsável... Olha aonde que eles foram. Ele era o responsável pela unidade de pesquisa da África, do Resident Evil 5.
E aí Sim. ele Nossa. brigou com o Spencer, que é o fundador da Umbrella, e sumiu. E aí ele criou essa... Não é nem uma empresa, né? É uma organização criminosa, bioterrorista mesmo. Esses são... é a Umbrella sem a parte boa, basicamente. E tá atrás de, enfim, ganhar dinheiro com arma biológica, né? Então o Ethan e a Mia foram levados para esse lugar no cafundó da Europa para ficar escondidos lá. A Mia também, o relatório da Zoe também fala um pouco sobre a questão da BSA estar usando armas biológicas. Então, por não ter visto o relatório da Zoe, eu acho que eu fiquei um pouco confuso, porque quando a BSA chega no jogo, eles soltam umas armas, né, uns zumbis, né, uns caras modificados lá. Então a BSA, ela tá corrompida. A BSA, eu diria que ela sempre foi corrompida. Na verdade, assim, se você for olhar o histórico da BSA, lá no Resident Evil Revelations, antes dela ser uma organização reconhecida, ela já era uma organização que o diretor dela forjou um incidente lá de Terra Grigia, lá do primeiro Resident Evil, para fazer com que ela fosse uma organização relevante, sabe? Então ela é corrupta, ela nasceu como uma ideia. Tem os 11 originais lá, um é o Chris, a outra é a Jill, a gente acha. Tem o Clive, que é o diretor deles lá no primeiro Revelations. Criou uma organização que não é vinculada a nenhum país, a nenhuma força policial de lugar nenhum. A gente é ligado à ONU, então a gente tem jurisdição para agir no mundo inteiro, tem braços no mundo inteiro e nós vamos proteger o mundo. Só que é uma organização que já nasceu essencialmente corrupta. Sim. E aí você tem essa evolução, e na medida em que a coisa foi ficando muito feia, e eu acho que isso, eles não citam... A Capcom faz de conta que o Resident Evil 6 não existe. Mas o Resident Evil 6... Ah, mas aí é quem não faz, né? Não é só ela, né? Ela não tá errada, né? Errada não tá. O Resident Evil 6 é um jogo que mostra que a coisa fugiu um pouco do controle de todo mundo, em todos os sentidos, né? E eu acho que isso também, isso se reflete no que a gente vê no Village, no sentido assim, a gente não consegue lidar com isso aqui, sabe? A gente não vai conseguir lutar a boa luta, então a gente precisa se unir. Aí tem essa história da Umbrella Azul, que é uma idiotice, que tanto que no Village eles nem falam em Umbrella Azul. Sim. Que é o que restou da Umbrella, vamos agora ser bonzinho e lutar contra o bioterrorismo. E aí o Chris, no DLC dele, fala rapidão sobre isso, sabe? E aí tem essa coisa de começar a usar arma biológica. Aí o Chris, eles não querem investigar a Miranda, sabe? Eles acham que isso é uma coisa que não vai levar a nada. Aí o Chris pega o time lá, que ele tinha autonomia, uma equipe dele, pega e vai sozinho. Aí no final tem esses zumbis da BSAA. Eu acho que é um puta de um plot político internacional bom, ao contrário do Resident Evil 6, que é um plot internacional globalizado ruim, que tem muito potencial. Eu não sei se eles vão abraçar, espero que sim. Me parece um plot muito mais de Revelations do que de série principal. Isso que eu ia falar, será que eles podem levar isso? Porque acaba com o Chris querendo ir atrás da BSA e descobrir a verdade, né? E pôr a empresa abaixo e tentar ver o que tá rolando de verdade lá. Isso dava um plot legal pro Revelations 3, né? Sim, sem dúvida. Eu espero que eles abracem sim, que eles não coloquem aquilo ali no final, que é totalmente jogado, né? Pra quem não leu o relatório da Zoe, pra quem não dá uma olhada nas artworks lá, que também tem só uma citaçãozinha, assim, a BSAA se tornou uma empresa corrupta que usa armas biológicas pra combater as armas biológicas. É uma coisa que é um puta plot twist pra quem conhece a série. Uhum. Igual a... eu fiquei bem surpreso. Eu falei, poxa... igual a Umbrella Azul, sabe? No final do Resident Evil 7. Pra quem não conhece a franquia, aquilo não significa nada. Mas pra quem tá acompanhando, aquilo é um puta de um gancho. E eu espero que não seja um gancho que eles só deixem de lado, sabe? Porque... Igual eles fizeram com a Umbrella Azul, né? Porque, tipo... eu acho que... Porra, dava um gancho legal. E eles falaram, foda-se. Eu acho que a Umbrella Azul eles largaram de mão porque as pessoas não curtiram muito, sabe? Teve a história do clone do Chris, que era outra pessoa se passando pelo Chris, que aí eles tiveram que vir e falar, que eu também achei que era outra idiotice. Eles deviam, se fosse eu lá na Capcom, olhava assim e falava, puta, a gente fez um Chris todo zoado aqui, e as pessoas estão achando que é outra pessoa se passando pelo Chris por causa da Umbrella Azul. Então agora vamos levar isso pra frente. A gente vai fazer no Resident Evil 8 o Chris de verdade vindo, sangue no zóio, pegar esse cara que roubou o CPF dele. Isso! Porra, que burrice, sabe?
Aí não, idiotice. Aí eles, não, então, gente, é o Chris mesmo, a gente quis fazer uma mudança aí no personagem, mas vocês não gostaram, então beleza, faz de conta, sabe? Tipo, eles muito não souberam aproveitar a parada, assim. Sim, total. Fingiram uma demência louca ali, ó. Não puxou nada. Não aconteceu nada não, gente. Ao invés de roubar a ideia do fã, sabe? Tipo, é isso aí, ó, o fã acertou. É outra pessoa, a gente vai matar agora, vai aparecer esse outro magrelo aí, e o Chris vai dar um soco nesse magrelo aí. Nossa, e o fã, ele ia ficar tão assim, caralho. Não sei se pode falar palavrão? Pode, porque é mais 18. Se não pudesse, eu nem tava aqui. Já deu start, já tem vários episódios aí, tá soltando a verba. Ela é streamer, cara. Então tamo junto, tamo em casa. O fã ia ficar assim, mano, a gente é muito foda, a gente descobriu a parada. Acaba, nossa, tava na nossa cara o tempo todo, aí Chris versus Chris, aí, nossa, mas podia colocar a Jill junto, sabe? Mas enfim, né? Ele só... Fazer a salada de fruta completa, né? É engraçado que nos arquivos, nos artworks do Village lá, que você consegue liberar com os pontinhos, tem um conceito do Chris do mundo bizarro, do mundo invertido, já barbudo e velho. Igual o Chris que eles usaram de verdade, né? Só que aí eles desistiram no meio do caminho e não, vamos fazer o Chris que todo mundo conhece, que ninguém gostou dessa versão nada a ver, bizarra. Assim. É bem curioso isso. Inclusive, eu gosto muito na hora que você tá enfrentando o Heisenberg, ele fala, né? Que destrói a fábrica dele, é o Chris que destrói ele. Maldito socador de pedra. Isso é tão bom, isso é muito bom. O jogo faz isso o tempo todo, né? Igual o mercador, quando ele fala what are you buying? Um amigo meu. É muito bom, mano. O mercador é o melhor personagem do jogo. Sim, é o melhor, com certeza. Ele é incrível mesmo. E é muito bom que ele é mais do que só um vendedor, né? Sim. Ele tem uma relação ali, você não sabe direito o que. Tem uma teoria muito boa. Manda. Ela não faz sentido, porque aí o pessoal já, tipo, derrubou a teoria, porque tal. Mas tem uma galera aqui do Reddit lá, sei lá, que acha que o mercador é uma representação da filha do Ethan mofada também. Porque ele ajuda muito, né? Ajudando o pai a resgatar ela. Por isso que ele sempre tem a arma que ele precisa. Ele sempre aparece nos lugares onde o Ethan precisa. Mas por que caiu? O que rolou? Porque tem um file na residência lá da Dimitrescu que fala que ela teve um encontro com o Duque um tempo antes, assim, uma reunião com o Duque pra falar de negócios. Então, enfim, o Duque é um cara que existe ali naquele lugar. Mas ele é mofado, com certeza. Ah, sim, porque ele mesmo não sabe. Eu não sei se ele não sabe ou ele não fala, né? Porque o Ethan, tem uma hora que ele pega o Ethan, coloca na carrocinha, tá os dois andando lá. Aí o Ethan pergunta, o que é você? Aí eu não lembro se ele responde que é muito complicado. Não, ele fala que nem ele mesmo sabe. Ou ele mesmo sabe. Ele responde que nem ele sabe, né? Isso. Então ele deve ser uma das experiências da Miranda, né? Talvez. Não dá pra saber de quando ele vem, porque tem muita mistura ali, né? De coisas antigas, de coisas novas. Ela foi fazendo experiências em diversas pessoas, em corpos, em pessoas vivas, em pessoas mortas. Então dá pra gente desenvolver várias dessas teorias, porque tem também as filhas, né, da Dimitrescu, que elas são umas experiências com mosca, né? Então foi fazendo experiências com várias meninas, 3 delas resistiram, e aí de repente o corpo desintegrou, virou um monte de mosca e voltou a virar humano. Então a gente pode já entrar na teoria do Ethan, se ele é um mofo, se ele é um corpo, se ele é mofo com corpo. E aí explica o lance da mão, né? Tem uma hora que a Dimitrescu arranca a mão dele fora e ele cola de volta. E não é só ali, né? Porque no Resident 7, se você tem uma hora que você perde a sua mão e você põe ela de volta com grampo, né? E também tem uma cena lutando com o Jack, tem uma hora que se ele arrancar sua perna, você consegue pôr ela de volta, né? Isso acontece no meio da luta, não é uma cutscene. Tem hora que ele pode arrancar sua perna com a serra elétrica e você vai arrastando no chão, você pode pegar a sua perna e colá-la de volta com aquele líquidozinho. Então a gente ficava, pô, esse líquidozinho é mágico, né? O mertiolate do poder. O líquido não é mágico, o lance é que o Ethan é um mofado, então o corpo dele se regenera, ele consegue colocar partes do corpo de volta e ele volta a ser funcional. Mas aí o De Martini falou, ele tem um coração, né? Então não dá pra saber, né? Ele pode ser uma mistura, porque isso acontece no final, né? Você tá lá jogando e tudo, e aí você tá lá lutando com a mãe Miranda, ela
pega o Ethan, arranca o coração de dentro do peito dele e ele cai morto no chão. Aí eu fiquei, pô, morreu, cara. E agora? Tipo, né, o que aconteceu? O que vai acontecer do jogo daqui pra frente? Aí o que acontece? Você assume o controle do Chris, né? Você começa a jogar com o Chris, eu achei bem legal. Só que eu acho que essa parte podia ser em terceira pessoa, porque desvincula, sabe, do que é a experiência do Ethan. Porque o Ethan é em primeira pessoa, porque o Ethan é o avatar. O Ethan não tem rosto. Então eu acho que a parte do Chris seria legal se fosse em terceira pessoa, pra você separar uma coisa da outra, sabe? Eu acho que ia ficar muito mais legal. E aí, beleza, você assume o controle do Chris, você tem um monte de arma lá, uma cacetada de arma cheia de munição. E aí, a hora que volta pro Ethan, ele tá tendo um sonho, né? Sei lá, ele tá vendo a Eveline, explicando pra ele: você morreu, assim que você chegou na mansão, o Jack te matou, e aí você, na verdade, você é mofo, e não sei o que, ele demora pra aceitar. E de fato, aí você descobre que ele realmente é um mofo, ele volta à vida, você tem a luta final com a mãe Miranda, e nisso o Chris implantou uma bomba num ovo lá gigante, uma colmeia lá que a mãe Miranda tava criando. Aquilo é a origem de todo o mofo, né? É o mega miceto. É o fungo, né? É o fungo que ela descobriu, né? Aquele é o fungo que ela descobriu. O fungão lá. Aquilo é o fungão primordial, foi dali que ela pegou e fez todos os experimentos, depois o Murrow fez outros experimentos também. Foi de lá também que ela pegou um pedacinho e fez e deu pra Conexões fazer a Evelyn. E tudo isso, inclusive a própria Evelyn, tudo isso é um grande experimento da Miranda para trazer a filha dela de volta. Então, tinha uma organização aqui que tem uma linha de pesquisa, não, toma aqui o funguinho, pode levar, faz lá, porque se desse certo, ela tava de olho, sabe? Se desse certo, ela ia lá roubar a Evelyn, só que ela não deu certo. Então, beleza, vamos continuar aqui mexendo aqui com as outras pessoas. Isso entra naquela discussão que a gente já teve, né, do medo que as pessoas têm de Resident Evil ir pro sobrenatural, né, porque o Village é lobisomens, vampiras, é o nome do nosso episódio anterior, né, lobisomens, vampiras, bruxas, e o Saci Pererê, que vai aparecer já no Resident Evil. Em breve. Só que aí, o seguinte, o mofo ele não tem origem, né, a gente pode acreditar que ele é uma criatura sobrenatural, alguma coisa que mexe com o DNA, e aí é aquilo que o Flávio falou, daqui uns 4 jogos, a Capcom vai dar uma origem científica pra esse mofo, né? Mesmo que seja na Idade Média. Na verdade, pesquisas. Na verdade, meio que já tem, assim, a gente sabe que esse... Assim, não existe magia e feitiços, né? Esse mofo, ele faz isso. É dentro da pseudociência maluca de Resident Evil. Essa coisa do sobrenatural é um bait que a Capcom... Eu não entendo, sinceramente. É o fã de Resident Evil, o fã mais hardcore, porque o cara que não é fã tá nem aí. O fã mais hardcore, ele cai nisso toda vez, faz 15 anos. Sim. Sabe? A primeira vez que a Capcom mandou essa de sobrenatural... Eu falo 15 anos porque 2005 foi quando saiu Resident Evil 4, mas é mais tempo, vai pra quase 20. Aquela história das alucinações do Leon. Aí, não, é sobrenatural, vai ter fantasma. Aí nunca teve aquilo da alucinação do Leon, mas aí, era uma alucinação dele porque ele tava infectado. Aí no Resident Evil 5, não, porque agora vai ser negócio de clonagem. E aí não é clonagem. Sabe? É porque agora vai ter casa mal assombrada, é fantasma. Aí no 7 a Eveline é um fantasma, né? Ela fica aparecendo e sumindo. Vai ter criança demônia. E aí não, é ciência, é pseudociência. Mas no Village tem a Annabelle, pô. Respeita. Sabe? Aí é que entra a questão de ser mal explicado. Eles falam, né, que tem uma alucinação, que sempre que a Benevento tá nos arredores, tá todo mundo muito louco. Na Benevento, eles simplesmente usaram aquele primeiro descarte do 4, né? Aquele que teve o trailer. Que era da alucinação, que tinha até um bonequinho correndo no chão. Exatamente. Me faz pensar que a Benevento devia ser uma alegria nas festas, né? Porque tava sempre todo mundo muito louco quando ela chegava. É a droga do negócio. Evento, opa, a festa começou. Opa, agora galera. A festa vai começar. Exatamente. Ela que leva o cogumelo pra galera. Exatamente, sabe? Mas aí, tipo, é tudo... Assim, o Village, ele tem muitas coisas mal explicadas, assim, que você
olha e fala, tá, compro ou não compro. Mas não tem nada de sobrenatural ali. Eu acho que tudo isso é meio proposital pelo tipo de jogo que eles querem fazer, porque é um jogo que tem que ser rápido, ele tem que ser ágil, e aí se você fica explicando demais, esse ritmo ele se perde, né? Eles quiseram fazer um jogo um pouquinho mais ágil. E aí esconde isso em entrelinhas, né? Esconde isso no cenário, esconde isso em textos, esconde no bônus. Então eu acho que a intenção foi essa. E a Capcom, o pessoal mete muito pau no marketing da Capcom, não, porque o marketing não sei o que. A Capcom é muito esperta no que ela faz. Ela sabe o que ela tá fazendo, e ela sabe que se ela colocar uma boneca, um fantasma, um negócio assim, as pessoas vão ficar meses falando disso. Uhum. E aí o jogo... Eles fizeram um fucking pôster que metade do rosto é o Chris, metade é um lobisomem, né? Puta, e aí, pronto, é o Chris lobisomem. Exatamente, sabe? O Chris lobisomem é mais icônico que o Chris de calcinha. E aí, Sonic Unleashed. E aí depois que o jogo sair, as pessoas vão ficar meses destrinchando a história pra explicar por que nunca existiu feitiço. Tamo nós aqui, sabe? Fazendo isso. Uhum. Então, eles sabem que tem todo mundo na mão. No Resident Evil 9, eles vão fazer de novo. Vai ser, que nem você falou, vai ser o Saci Pererê. Ou vai ser, sei lá, o Leprechaun, sabe? Eles vão pegar uma outra lenda e vai todo mundo ficar, ai não, agora Resident Evil perdeu a essência, porque agora vai ter fantasma, e aí vai ter sei lá o que, vai ter o demônio, e aí chega o jogo e nunca é, sabe? Aí Sim. fica todo mundo calado, ninguém diz nada, sabe? Todo mundo fica... É igual você falou, é a estratégia da Capcom pra soltar ali, soltar informações é o suficiente pra deixar a pessoa curiosa, né? Exatamente, mostrar e não dizer nada. E deixar as pessoas especularem, criando teoria e brigando entre si, esse inferno que vira as comunidades e o Twitter, sabe? Todo mundo maluco. Não, as comunidades dos fãs não dá, gente. Discute entre a gente mesmo. A fanbase de qualquer coisa tem que acabar. Tem que acabar. Deixa eu perguntar. Vocês chegaram a jogar aquela primeira demo lá? Não, a Maiden, do PS5. Maiden, não, essa lá. não, essa foi exclusiva do Porque Play 5, galera né? do Play 5, né? Ia perguntar se tem algum vínculo, alguma coisa, porque depois apareceu o Benevento, né? E eu não sei se... Não, são aquelas masmorras da Dimitrescu ali embaixo, né? Tá. É um trecho que realmente tá no jogo, que são ali onde você encontra uns zumbis ali de baixo, são as ex-funcionárias, são as funcionárias da Dimitrescu que faziam merda, ela punha lá pra baixo pra virar zumbi e drenar o sangue delas. Isso, E fazer vinho delas, né? E aí você encontra a única ligação que tem ali, você não sabe direito nem em que momento histórico aquilo se passa, né? Sim, e a única ligação porque que você... é uma mistura absurda de coisas ali, de tempos. A gente pode estar num passado distante ali, por exemplo. Parece que você entrou numa fenda temporal quando você chega naquela vila. Exatamente. A única relação ali com essa demo é que você encontra um colar, que é um tesouro lá nas masmorras, que é o tesouro da Maiden. Dessa personagem Maiden, que tenta fugir, quase consegue, e a Dimitrescu pega ela ali na saída ali pra área externa do castelo. É só isso, mas não tem nem... O pessoal pirou lá que tem uma mancha de sangue escrito "Me ajude, irmão". O pessoal tava... Então, eu vi esse tal de Help Me Brother. Isso é da demo? Porque eu não vi isso no jogo. Isso é da demo Maiden. Ah, tá. O pessoal pirava que aquilo era Claire, porque eles acham... A Claire, né? Porque a Claire, eles falavam que a Claire era uma das vampiras, né? Que era porque... Alex Wesker, Claire... Era Alex Wesker, a Claire, a Natália e acho que a Jill. Não, e a Moira. Nossa, que delícia. O pessoal associa na hora. Você falou irmão no Resident Evil, porque é Claire e Chris. Bota um personagem de olho azul, então. Todo mundo já acha que é a Claire, ou é filho da Claire, ou é o Steve, do Code Verônica. É sempre assim. Tá ligado assim.
A única pessoa que tem olho azul no mundo de Resident Evil é a Claire e o Steve. Só os dois. Mas essas demos, elas foram lançadas assim, meio que pra gerar essa curiosidade. Eu não ia comprar esse jogo agora, não. Eu falei, tá legal, parece que tá bacana e tudo, mas depois que eu joguei a demo, eu falei, gente, eu preciso disso. Eu preciso desse joguinho na minha vida. Nos vídeos, né, no que vai falando, você não percebia que ia ser... parecia que ia ser realmente bem diferente, parecia que ia ter um pouquinho de Resident, mas seria diferente. E aí entra, o marketing da Capcom, ele é muito eficiente nisso de deixar você curioso, instigado e querer saber mais. Sim, total. E esse foi um dos motivos pelo qual eu não tava tão animado com o Village quando o jogo tava sendo divulgado, e que eu me arrependo um pouco de ter procurado os spoilers e tal. Porque ele tem muito dessa coisa do tipo, parecia que ia pra um rumo completamente diferente. Sim. Que nem o Ângelo falou, eu gosto muito do 7, então eu tava no hype do Village. Eu tava no contrário. Eu gosto muito do 7 e eu olhava o Village e eu falava, nossa, eles vão estragar tudo que eles fizeram de legal no 7, sabe? Vai ter correria, vai ter um monte de bicho, vai ter uns monstros gigantes, que efetivamente tem. Mas eu nunca... ele é o balanço perfeito, né? Eu nunca esperaria que eles fossem acertar tanto no clima. As partes na vila e as explorações ali, até as batalhas contra os monstros gigantes, tirando a fábrica, que é terrível, é muito ruim, de verdade, o clima é muito legal. O clima de ação, de você ter munição, ter arma, ter opção, mas ao mesmo tempo você tá sempre com aquela sensação de puto, o que será que vai ter mais pra frente? Eu não sei. O jogo tá sempre jogando coisas novas em cima de você. Sim, eu gostei muito disso, porque eles aprenderam a fazer você ficar tenso o tempo inteiro com um inventário lotado de munição, sabe? Tirar munição não é o que vai te deixar nervoso, não é o que vai te deixar tenso. Isso só te deixa estressado, isso só te deixa chateado quando você não tem munição. O que a Capcom fez? Ela te top de munição, mas você tem munição para um caramba. Todo lugar que você vai tem munição. Munição pra caralho, em cima das mesas, embaixo das mesas. Dinheiro. Os bichos dropam as coisas. Dá pra você comprar elas. Dá pra comprar, uma coisa que não tinha no mercador do Resident Evil 4, que agora eles colocaram no Duke. Você pode comprar munição, você pode fazer, você tem as receitas, tá sobrando material, você faz munição pra caralho, nunca falta munição pra você, porque esse não é o objetivo do jogo. O jogo ele tem uns momentos pra te pegar de jeito, assim, sabe? Puxar o seu pé, literalmente, porque as áreas, né? Eles mostraram a vila e o castelo. Tá, é o começo do jogo, você começa na vila, vai pro castelo, aí você encontra a Dimitrescu com as filhas dela, você luta com as 3 filhas. Eu achei genial a forma como você luta com elas, que você tem que quebrar as janelas, deixar elas no frio, elas não gostam de frio, e aí você vai matando elas e aos poucos até enfrentar a Dimitrescu no final. Eu já falei no episódio da semana passada que eu não gostei do formato da Dimitrescu, o que ela se transforma. Eu tava esperando um vampirão maior mesmo, vampirão mesmo, sabe? Ele caiu no clichê da série, né? O tipo de sair um bicho de trás do bicho, sabe? E aí você tem que atirar no bicho das costas. É aquele monstro do 4, sabe? Aquele ogro lá do 4. Eu não gostei disso, sabe? Eu queria que ela virasse um vampirão gigante e tivesse pontos fracos que você atirasse nela, mas beleza. Foi legal, a parte da Dimitrescu é sensacional, ela é uma personagem bem escrita, bem desenvolvida, ela tem vida, muito sabe? Legal. Os seus encontros com ela, eles são muito ocasionais e a forma como você se safa dela, ou ela simplesmente te deixa aí, porque eles estão brincando de gato e rato com você, né, o tempo inteiro. E aí é aquele negócio do gato pegar o rato pelo ratinho, deixar ele embora, sabe que vai pegar de novo mais ali pra frente. Aquela hora que ela soca a sua cara no chão e você atravessa o chão e cai. E aí você fica, porra, esse Ethan não morre, cara. Ele é indestrutível. Antes de você saber que ele é um mofo, você fica, puta merda, cara. Esse cara, ela socou a cara dele no chão. Ele atravessou o chão com a cara e foi parar lá na masmorra. Tem um monte de ceninha assim. E logo em seguida que é a hora que ela corta a mão dele. Isso. Top 5 momentos de Resident Evil. E aí tá. Aí começa a entrar nas áreas que não foram divulgadas. Tem a Casa Benevento, que é... Aquilo lá pra mim foi o auge Foi o ápice do jogo, com certeza. De tudo que eu já vivi em Resident Evil. Por quê? Eles tiram toda a sua munição. A hora que você entra na casa, você não tem nada, porque você tá sofrendo uma alucinação, né? Então eles tiram toda a sua munição e você tem que andar pela casa
E aí, quando a gente gravou o episódio do Village, eu falei, o episódio do Indica, eu fiquei chamando aquilo de Outlast, e a Kel fez uma correção muito boa, porque ele é muito diferente do Outlast, né? Porque ele deixa você explorar, ele deixa você entender os lugares, e quando o terror chega, você já conhece bastante daquela casa, então você já pode pensar pra onde você vai. É um momento um pouco mais inteligente do que o Outlast faz, que o Flávio falou, o Outlast só te deixa nervoso, e não nervoso com medo, mas nervoso de estressado, que você não aguenta mais bicho correndo atrás de você sem propósito. E ali é muito mais depois focado. Que você morre 10 vezes pelo mesmo bicho, você já não tem mais graça, não tem mais medo, você só quer sair daquilo. Ali não, eles vão criando um ambiente de tensão, vai criando, e você fica, puta merda, eu preciso que aconteça alguma coisa, eu preciso que alguém me ataque. Você fica horas ali sem nada te atacar, sem nada, a casa tá vazia, você chega, a casa tá vazia, não tem nada só documento. O ápice do momento do jogo pra mim é a hora que tava tudo silêncio, andando naquela merda daquele corredor, indo pra sala com a boneca que você tá fazendo os puzzles lá, e o quadro cai no chão, cara. O quadro cai. Mas eu quase me caguei inteira, entendeu? Eu dei um pulo da cadeira, cara. Puta que pariu, velho. Tem uns momentos, tipo assim, o quadro cai, que ele vira, a boneca do quadro, parece que ela tá enforcada, e tem na sala da boneca também, que você entra, acho que depois você pega a chave ou a tesoura, que cai um braço, que é cheio de manequins pendurados, e cai o braço, eu levei um sustão ali. Aquilo Nossa assim, senhora. primeiro, eu acho que ele não tem nada a ver com Outlast, porque primeiro que esse momento é bom. E Outlast é exatamente. Sim, exato. Outlast, ele é um jogo que parece que assim, ele tem uma história e aí ele tem o gameplay, e são duas coisas separadas, sabe? Você vai correr, tomar susto, morrer um monte, aí se você não morrer, você vai saber um pouquinho da história. O Village, ele pega isso, eu acho ele muito mais próximo do PT do que do Outlast nesse momento. Sim. Porque ele é super narrativo esse momento, assim. Enquanto você tá ali conhecendo aquele lugar e resolvendo enigmas, você tá chafurdando em todos os traumas do Ethan. Porque o Ethan, ele chega ali, ele não teve tempo de sofrer pela morte da mulher, que ele acha que a minha tá morta, mas ele não teve tempo porque ele já foi preso e já capotou o carro e já chegou na vila e tem Licano atacando e Dimitrescu. Tem que achar a filha dele, tem que achar a filha. E aí de repente ele tem ali que manipular uma boneca da Mia pra achar coisa, então é uma coisa meio grotesca, assim. Sim. Depois você tem um monte de áudios que tocam dela falando: tem uma coisa que eu não contei pra ele, tem um segredo. E ele tem essa coisa de querer conversar sobre o que aconteceu em Dove. E a Mia sempre nunca queria falar nesse assunto, porque ela tem esqueleto no armário, né? Então ela não quer perder ele. Enfim, ela tá agindo de uma forma completamente escrota com ele ali, é um puta trauma pra ele e ela não tá do lado dele, sabe? Pra resolver esse trauma. E aí vem o bebê, aquela coisa do bebê deformado, eu acho que também é um trauma dele, sabe? Porque ele assim, puta, eu sou infectado, a Mia é infectada, tá tomando remédio, ela foi curada, mas ela tá zoada, e aí a gente vai ter esse filho, e puta, e se acontecer alguma coisa com a criança, sabe? Aí a criança nasce perfeita, e aí, mas mesmo assim aquilo, sabe, deve ter ficado na cabeça de como é que ela vai crescer, será que ela vai, enfim, tudo aquilo que ele viu de bizarro. E então, assim, mesmo isso, era muito fácil pra Capcom criar só um momento ali de jumpscare, um momento escuro com um bicho bizarro te perseguindo, mas é de uma narrativa, assim, é um dos poucos momentos do jogo que avança a história, porque o tempo todo você só tá correndo, dando tiro e catando enigma e fragmentos. Aquilo avança a personagem do Ethan de uma forma muito massa, assim. E é muito sutil, é uma sutileza que falta. Essa coisa que você falou da Dimitrescu virar um monstro gigante, o Heisenberg depois virar um monstro gigante. É engraçado, porque o jogo inteiro ele tem essa coisa de: como é que eu vou fazer agora? Eu já joguei um monte de coisa no jogador, então agora eu vou colocar aqui um bicho gigante porque isso vai dar medo, e é o oposto do medo, é o inimigo do medo, sabe? Não, eles acertam isso tão bem. Eu queria que fosse mais comprido, queria que fosse maior, queria ver mais porque daquilo. Ali tudo é diferente, né? Então você fica criando aquela tensão enquanto você está conhecendo melhor a história. Você vê coisas da sua casa, caixinha de música, você vai vendo os filmes que você tem que colocar na ordem ali para assistir, conhecer um pouco mais da sua história.
E tudo isso culmina na parte mais aterrorizante, na coisa mais aterrorizante que eu já vi, que é aquele bebê gigante te perseguindo, né? Então, a primeira vez que você vê ele, eu levei um susto absurdo. Eu não tava esperando aquele momento. Eu já tava com a ansiedade no pico, né? Porque você tá esperando alguma coisa acontecer e nada acontece, só ficam uns barulhinhos. E aí pronto, um bebê gigante tá te perseguindo. Eu não achei que eu tinha que fugir, né? Eu esperei ele me pegar pra ver se era o que ia acontecer. Ele te engole e aí você morre. Nossa, e aí, beleza, muito perturbador. Pronto, agora eu sei que eu tenho que fugir desse inferno, né? E aí você vai andando pelos cenários que você já sabe. Aí antes você tinha encontrado uma cama que você consegue entrar embaixo. Aí você fala, beleza, eu vou entrar aqui nessa cama, né? Só que isso já é uma segunda parte. Aí ele começa a te perseguir de novo. Você entra debaixo da cama, ele passa. Nossa, tudo aquilo é muito bom, é muito bem feito, é muito assustador, assim, sabe? Na essência, não é uma coisa que vai ficar te dando susto, é a essência de medo mesmo. E eu já tô no meu 4º gameplay e toda vez que eu passo ali dá aflição. Sim, é terrível aquela parte, ela é muito perturbadora. E esse bebê, ele parece muito com o bebê do PT também. Sim, é ele gigante, né? É o bebê do PT oversize, assim. E aí que fica a dúvida, esse bebê, ele é real ou ele é meio que alucinação? Porque ele te mata, mas ali tudo parece ser um momento de alucinação, né? Então, mas será que a alucinação ela não te mata, porque a partir do momento que você se entrega pra ela pode dar um clique no seu cérebro e você morre, entendeu? É tudo uma alucinação. É engraçado isso, porque, né, o marketing do Village foi todo em cima, praticamente, da Dimitrescu e do Heisenberg. Sim. Você só via eles dois, assim. Tanto que a Benevento e o Murrow foram ser divulgados, assim, nas últimas semanas para lançamento. E foi engraçado, porque foram os dois lore. Eu gostei mais da Benevento e mais do Murrow. E eu acho que o Murrow merecia muito mais amor do que ele tem recebido. Foram os que eu mais gostei. O Murrow também, ele tem uma coisa de sutileza nele, de personalidade, que até eu tava pirando com a Moni lá do Resident Evil Database, sobre como as mutações desses caras, dos 4 Lords, carregam muito da personalidade deles também. Sim, nossa, total. A Benevento, ela tem essa história que ela tem uma cicatriz no rosto, que ela esconde o rosto, então tudo nela é obscuro, é uma alucinação, nada é o que parece. E o Murrow, ele tem um momento muito bom, que é logo que você encontra ele, que você pega o negócio lá, e é o negócio da Rose lá, as pecinhas da Rose, o pedaço da Rose, e ele fala, não, peraí, os caras vão me zoar, não faz isso, peraí, vamos conversar. E aí, no mesmo momento, ele tem um clique e fala assim, você já tá morto, Ethan, eu vou te matar, e aí todo mundo vai ver que eu sou um cara legal. Ele é uma pessoa retraída, ele devia ser um cara tímido, super inteligente, porém tímido e inadequado socialmente. Então ele virou uma criatura, dos 4 ele virou a criatura mais grotesca. A Dimitrescu, ela tem um ego tão grande que ela tem estátuas dela mesma na própria casa, né? Então ela virou uma mulher gigante. Ela é do tamanho... Virou uma mulherão, né? Aquela mulher ela é do enorme, tamanho do ego dela. Imponente, isso, exatamente. O Heisenberg, ele é um cara folgado. Então ele criou um exército de pessoas pra seguirem ele, sabe? Porque ele é um cara que se acha melhor do que todo mundo. Então ele criou um exército de criaturas inferiores a ele que seguem o que ele faz, sabe? São Ele criou, não, o Murrow criou pra ele, né? Ele usou o Murrow pra criar também. É mais folgado ainda, né? Ele usou outra pessoa. Ele pegou os licanos do Murrow e criou as máquinas lá, os soldados lá. Então, sabe, todos os 4 têm essa coisa também da personalidade, assim. E a própria Miranda, né? Na hora que ela vê o plano dela se desgraçando na frente dela lá, né? Que a Rose rejeita a Eva e volta como Rose de novo, aí ela enlouquece, ela entra em um parafuso e fala, então beleza, então eu vou ficar com a Rose mesmo, vou matar o Ethan e vou criar a Rose como se fosse a Eva e vamos lá. Ela despiroca da cabeça, sabe? E tem o lance da Rose ter algum poder, né? Que, tipo, eles falam o tempo todo que ela é muito poderosa e isso não é mencionado, o que é realmente esse poder. Não, no final eles já deixam bem claro, né? Ela já virou um X-Men,
Exatamente. Eles já estavam mexendo com os X-Men há tem um tempo, né? Porque o Heisenberg, ele controla metal, né? Entre aspas. Durante o jogo, ele tem um total controle de metal, ele é o Magneto, basicamente. Ele faz o que ele quer com metal, joga no Ethan, anda, tem uma hora que ele faz plataformas de metal, faz uma escadinha, ele vai andando, ele vai descendo do nada, assim. Muito estiloso, inclusive. E aí tem os files dele, né, falando que o vírus atingiu ele de uma forma que ele tem estática, então a estática do corpo dele atrai os metais, aí beleza, tá, explicou. Só que aí então já estamos indo pro final. No final tem a Rose crescida, né, e aí ela tá indo visitar o túmulo do Ethan, e um dos capangas lá, que agora ela tá estudando, né, entre aspas, ela tá aprendendo algumas coisas com o Chris, eles estão trabalhando junto, né, ele deve estar usando ela pra ver o que ela pode fazer, né, manter os inimigos perto, né, caso ela surte. E aí um dos capangas lá chama ela de Eveline, né, e ela fica nervosa e ela fala, eu tenho poderes que nem o Chris sabe. Eu tenho, não mexe comigo porque eu tenho poderes que nem o Chris sabe. Então a gente já sabe que eles estão fazendo alguma experiência com ela e ela já tá full X-Men, né? Eu imagino que porque como ela é filha de mofo, com uma mulher que tem o vírus e já vírus do mofo, vírus sei lá do que, e ela já tá se curando, ela já foi desmembrada pela Miranda, né? Você acha os 4 potes com pedaços da Rose ressecados, aí volta a ser a Rose. Então a Rose ela já passou por tudo que ela podia passar, e aí ela já é uma pessoa full vírus e mofo e do caralho a 4, então ela provavelmente ela vai ter uns poderzão muito doido, né? Então a gente imagina que se eles usarem ela em algum jogo futuro, se eles não droparem esse plot, a gente vai ver uma personagem aí que ou ela pode ser uma personagem jogável, ou ela pode se transformar num dos problemas aí num jogo futuro. Então eu acho que esse lance da Rose eles deixaram em aberto, mas bem claro que ela já é uma arma, né? Ela já é uma bioweapon completa. Se revela no final que ela é a Alice do filme. Nossa senhora, pelo amor de Deus, socorro. Aí ela vira a Mila Jovovich e vai parar em Monster Hunter também. E Monster Hunter. Mas aproveitando esse final, quem que é aquela figura lá do lado do carro? Agora a gente chega no grande mistério. Aí no final ela entra no carro e o carro anda até uma certa distância. Tem um cara parado na estrada. Dema? Olha, eu tô meio que em negação com isso aí, porque eu acho uma patifaria. Ao mesmo tempo em que eu acho que é a Capcom dando uns... Eu não consigo entender, na verdade, porque a Capcom ela manda mensagens muito, muito cifradas nesse momento, sabe? Sim. Você tem lá aquela figura lá no fundo e o carro para, você vê a luz de freio do carro sendo acionada. Sim. Então, essa pessoa tá andando em direção ao carro e quando o carro viu que ela tava se aproximando do carro, parou ali. E aí, não é pra você ver, né? Não foi feito pra você ver quem é essa figura. Não, é uma silhueta. É só uma silhueta lá longe. E aí as pessoas pegaram esse negócio, aproximaram lá com o mod de PC, conseguiram chegar lá e descobriram que aquele é o modelo do Ethan. É o modelo do Ethan do jeito que ele morre, que ele entrega o casaco pro Chris, né? Ele entrega o casaco lá pro Chris, entrega a Rose pro Chris, eles vão embora e aquele é o Ethan do momento em que ele morre. Com o rosto modelado e tudo, mão mofada e tudo mais. Só que aí tem muitos poréns, assim. Se aquilo era pra ser o Ethan, por que a gente não vê aquilo mais de perto, sabe? Pra deixar um arzinho de mistério. De todos os modelos de personagens que eles podiam colocar lá no fundo, desde um vileiro qualquer, ou qualquer personagem, eles colocaram justamente o Ethan. E aí, logo na sequência que acaba essa cena, o frame seguinte do jogo aparece aquele texto: a história do pai terminou. Então eles colocam o Ethan lá, mas ao mesmo tempo a história do pai terminou. Como assim, sabe? Ah, tá. Agora eu entendi o que você tá dizendo. Então, mas nesse sentido pode ser que, tipo, a história dele acabou no sentido de que se for ele realmente que tá ali, né, aqui, ó, acabou ali, a história dele acabou ali, esse é o desfecho dele, né, ele vendo a filha dele e acabou. A teoria que eu mais gosto, e que eu espero que seja a questão, é que, da mesma forma que o Ethan, por exemplo, viu a Eveline no mofo,
E tem aquela cena que eu gosto muito no Resident Evil 7 de que o Jack bota ele sentado e explica: Ethan, a Evelyn, ela é uma criança, ela, sabe, ele tenta dar uma redenção pra Evelyn ali, sabe, e pro próprio Jack, e tem a Zoe ali junto também. Essas pessoas se comunicam. O mofo, ele é uma consciência que une todos eles, né? Sim, é uma consciência única. Então, de repente, aquilo me lembra uma coisa meio Star Wars, sabe? O Force Ghost ali. O Ethan, do jeito que ele morreu, é a forma como ele aparece pra Rose de dentro do mofo, sabe? Será que só ela vê? É só ela vê. Mas aí por que o carro... Mas por que o carro parou, para, então? sendo que não era ela que tava dirigindo, entendeu? Então é bizarro. São muitas mensagens... Ela pode ter feito o cara ver, né? Levar um susto, porque ela falou pra ele, né? Eu tenho poderes que nem o Chris conhece, tá? Ela já tava nervosa com o motorista. Ela já tava são muitas mensagens... de mau humor com o motorista. Muitas mensagens contrastantes que a Capcom manda nesse momento, sabe? Agora, eu acho que assim, alguém tomou a decisão de colocar o Ethan ali, porque podia colocar qualquer modelo, podia colocar nenhum modelo, podia ser só Ou podia colocar uma sombra preta, que quando você aproxima você não vê nada. Né? Mas não, alguém tomou a decisão de pegar o Ethan mofado e colocar ali. Então aí vai que... porque assim, gente, a gente precisa colocar ali esse modelo dessa pessoa. Aí eles põe esse aqui, põe esse aí mesmo. Ninguém vai aproximar, né? Ninguém vai fazer isso. Não, eles não podem ser inocentes assim, de achar que ninguém vai aproximar, sabe? Ninguém vai descobrir. Eles sabem como é que funciona o mundo, então é complicado, sabe? Eu espero de verdade que a Capcom, uma vez na vida, tenha coragem de... Porque a Capcom parece que ela nunca... Ela mata os personagens, mas ela nunca abraça isso de verdade, sabe? O Steve lá, eles matam o Steve e aí de repente ele volta. O Chris ia morrer no Resident Evil 6 e não morre. Aí, porque de repente pode voltar um outro personagem. Porque o Jack volta 1 milhão de vezes, sabe? No Resident Evil 7. Parece coisa de anime, né? Parece que eles não... É o Goku, né? Eles não abraçam as ideias, sabe? Mata o Ethan, morreu o Ethan, acabou o Ethan. Bola pra frente. Wesker. Não, porque agora vai ter o filho do Wesker. Não, sabe? Eles têm essa dificuldade, então, sei lá. Mas pode ter certeza que um dia o Wesker vai aparecer vivo. Não duvido, não. Eu não duvido, não, que num momento de... Mas aí a série precisa estar num momento de depressão. Precisa estar num momento de baixa, assim. Depois que gastar toda a barra de vida, vai sair uns jogão aí com o Wesker vivo mesmo, assim, vivo. Não lembrança, ele vai aparecer vivão. Exatamente, aí eles trazem de volta e aí os fãs vão tudo jogar, querer saber o que aconteceu com o Wesker e não sei o que, sabe? É bizarro, assim. É igual foi com Resident Evil 2 Remake. Tava todo mundo detestando a série, os fãs estavam tudo desconsolados por causa do Resident Evil 6. Aí de repente eles, não, galera, então nós vamos fazer o remake do Resident Evil 2, sabe? Tanto que eles nem queriam fazer, que eles eram do 3 de qualquer jeito, né? Nem era assim uma coisa tipo, não, vamos fazer os remakes bonitinhos. Não, fizeram de qualquer jeito. Não, fizeram igual o nariz. Então, sei lá, sabe? Eu acho isso... Eu gosto. Eu gosto muito da Capcom. Nossa, acho que é a única pessoa que eu conheço que gosta do R3 Remake. Não fala assim, nossa, melhor Resident. Não é, mas eu gostei, eu achei gostosinho. Não, porque o melhor é o 4, aquelas, né? Mas o melhor é o 4, que história é essa? Eu sei, eu tô falando sério. Eu adoro. Que é essa com o 4 aí? Que parte? Eu amo o 4. Eu joguei poucos Resident Evil na minha vida, porque eu sempre tive muito medo, né, do ar de tensão, principalmente dos primeiros. E o 4, eu tenho uma memória afetiva muito grande com ele, porque eu joguei muito com meu marido antes da gente casar no PS2 ainda. Então, nossa, é minha paixão o Resident Evil 4. Eu só não falo hoje abertamente que o Village é o meu Resident Evil favorito, porque eu tenho uma relação com o 4 que vem aí de uns anos, mas quem sabe daqui uns 5, 6 anos eu consiga falar isso, porque eu tô pendendo, sabe? Pra esse lado. Eu coloco, assim, eu gosto muito do 4, eu gosto muito dos antigos, mas meus preferidos eram o 1 e o 2, os antigos, depois eu joguei o remake, eu passei a preferir os remakes, o 1 e o 2 remake, depois eu gostava do 5 e depois o 4, eram os que eu mais joguei, os jogos que eu mais gosto e tal. Agora eu coloco o Village acima de todos eles, porque quando eu penso no Resident Evil 1, no 2 e tal, tem sempre uma coisinha que eu não gosto, uma área que eu não gosto.
vou jogar de novo. Não, preguiça, eu tenho que passar aquela área do esgoto no 2, né? Nossa, eu tenho que ir no 1, eu tenho que ir lá naquela... não. Vou jogar agora. O Village, eu não consigo pensar em um momento em que eu não gostei. E eu já tô terminando ele pela 4ª vez e tá me dando vontade de voltar no início e terminar de novo, porque ele é gostoso de jogar e ele tem essa história muito louca. E ele tem um ritmo cadenciado que nada parece grande demais, assim, você passa, vou começar a jogar, pronto, entrei na Lei de Dimitrescu lá, a sensação que você tem é que ele é rápido, eu vou passar isso aqui rapidinho, aí eu já vou pra Benevento, porque lá é rapidinho, aí você termina Benevento, tá beleza, agora falta só 2, vou fazer o Morrow, que é rapidinho, e aí quando vê, você jogou 5, 6 horas do jogo, e você não viu. Sim, porque ele é muito envolvente. Ele é envolvente, ele tem esse ritmo que te dá a sensação que você tá sempre progredindo e falta pouco pra você chegar lá, e quando vê que tá faltando 3, 4 horas ainda pra você chegar. É muito, muito bem feito. Não, mas se eu fosse pensar em jogar de novo, uma coisa que me desanimaria é a parte do Heisenberg. Nossa, que parte chata do caralho. Meu Deus, é a pior parte. Ou eles deviam ter colocado isso no começo, ou deviam ter encurtado muito essa parte. Você diz a fábrica? Porque eu acho que... A fábrica como um todo, porque pra mim ela quebrou um pouco a experiência da magia que tava sendo o Village, sabe? Chegou uma parte que eu só tava speedrun, assim, eu só tava indo nos lugares, não tava mais me preocupando com puzzle, não tava fazendo mais nada, porque eu só queria terminar essa parte, sabe? Eu achei ela muito cansativa, a fábrica muito grande, assim, sem necessidade. Podia ser metade. Podia ser, tipo, o tamanho que foi o castelo, sabe? Sim. Ela é muito labiríntica, bem mais tranquilo. Né? Sim, aquele lance dos elevadores, assim como essa parte podia ser metade do que ela é, assim como o 7 não precisava ter o navio. Então, eu defendo o navio, deixa eu defender o navio. O navio, é por isso que eu acho a fábrica, isso é um motivo que eu acho a fábrica e a parte do Chris tão zoadas. O navio, o Resident Evil 7, você passou ali o jogo inteiro com 2 armas e economizando munição, e ai meu Deus, eu não posso dar tiro, porque o navio é a hora que ele fala, toma aqui uma metralhadora. Toma aqui munição. Mata esses bichos, fela da puta, que estão tipo, tocando terror o tempo inteiro. E aí ele vai até o final nesse nível mais alto, sabe? É por isso que eu acho que a fábrica não funciona e que a parte do Chris não funciona. Porque o Village você já consegue atirar. Você já tem arma. Sim. E aí você não precisa ficar matando o bicho e mirando quando você chega na parte bolinha. Do Chris, você tem uma arma com 300 balas e aparece mais 300 cada passo que você dá, né? Isso não te surpreende, sabe? Porque você já tem 300 balas, se você quiser, com o Ethan. Sabe? Agora sim. Não é uma coisa que fala, nossa, ai, mas eu vou defender a parte do Chris, porque puta fanservice da hora que eu achei. Enquanto fanservice é legal, você jogar com o Chris ali, sim, e ele finalmente fazendo as paradas. Sensacional. Mas, putz, não precisava ser tão... Porque aquele Ethan lá só se fode, só toma no cu, arranca um braço, arranca o coração, arranca a perna, arranca a cabeça, arranca tudo. Aquele cara é um merda, entendeu? Aí vem o Chris lá e come o cu de todo mundo, é uma delícia. Eu adoro. Mas olha só, eu gosto da fábrica. Porque assim, eu joguei primeiro. Na hora que eu joguei a primeira vez. Você é tudo ao contrário, né? Você é tudo ao contrário. Você gosta da fábrica, você gosta de Resident Evil 3 Remake. Mas olha só, é porque assim, a primeira vez que eu joguei eu não gostei. Eu passei, aí eu falei assim, ela é muito labiríntica e os cenários são muito parecidos e eu ficava rodando no mesmo lugar o tempo todo. Eu falei, caramba, como é que saco, parte chata. E aí, na segunda vez que eu joguei, eu já sabia o que tinha que fazer, os lugares onde eu agarrei, eu já sabia. Então eu passei a fábrica muito rápido e aí ela tem aqueles inimigos muito legais que você tem que mirar em pontos específicos. E que é baseado até no Resident Evil 4, Resident Evil 2 Remake tem também, que é bem legal, que aí você tem que esperar ali o momento, mirar no ponto específico e atirar. E eu gosto muito desse tipo de inimigo. E aí depois que eu já sabia onde ia, o que fazer, eu passei a parte da fábrica rapidinho. Aí vem o chefe, que é o Heisenberg, que eu acho que é um saco, é o pior chefe de todos, aquele negócio é muito chato. É o pior chefe, com certeza. Porque ele tem a defesa que serve pra nada, o bicho vem... te acessa, você tá defendendo, ele faz o mesmo movimento, a mesma animação de você não tá defendendo e você toma dano do mesmo jeito. E eu passei ela ainda agora no Vilarejo das Sombras. É insuportável, é muito chato, porque é muito tiro e toma muito tempo.
E a parte do Chris, o único problema que eu vejo é a arminha que tem pouco tiro. E aí, no padrão, até no intenso também, não foi difícil, porque eu matava os bichos ali rapidinho, tudo passa rápido, assim. Quando a parte começa a ficar meio enjoativa, ela acaba. Eu acho que é de boas nisso. Quando ela começa a ficar, ai que saco, vem esses bichos de novo, acabou. Beleza, já passou. Agora, no Vilarejo das Sombras, que é a dificuldade mais alta, é muito bicho que vem, eles são muito agressivos, eles vêm na fúria, e você vai atirando, e aí, puf, acabou a munição, então que você vai carregar, o bichinho te mata. É insuportável. É muito chata essa parte no Vilarejo das Sombras. Aliás, essas dificuldades nada a ver, elas têm que acabar. Porque assim, eu platinei o Resident Evil Village na última semana, ao vivo, e eu gostei demais do jogo, mas assim, eu não quero jogar ele mais por um tempo, sabe? Porque eu tô muito frustrado com o Mercenaries, que eu achei muito ruim. Todo mundo comemorou a volta, eu achei legal a Capcom trazer de volta, mas o modo é muito ruim. E o Vilarejo das Sombras, meu Deus do céu, sabe? Que coisa desnecessária. Assim, eu passei de boaça, porque eu peguei uma Magnum infinita. Então o bichinho chegou, paf, estoura a cabeça dele. Só que tem momentos específicos em que você não tem a Magnum, igual, por exemplo, aquele bicho da hélice. Eu acho aquele bicho muito legal, inclusive, eu acho o design dele, a ideia dele muito legal. Sim. E só que aí você tem que atirar nas costas dele, e o tempo é muito rápido e ele te dá muito dano. Eu custei a passar. Teve essa parte do Heisenberg também que foi bem chata. E agora esse pedaço do Chris, que você não tem uma Magnum infinita. Então pra você atirar nos bichos, você tem que ir lá, recarrega, recarrega. E o bicho já vem 45 bichos e te mata. Então é essa parte meio zoada. É bem desnecessário essas dificuldades super punitivas, porque eles só aumentam o dano dos inimigos e baixam a tua resistência. Então nem é legal de jogar, sabe? É uma pena que assim, exija isso pra platinar. Muita gente fala que é legal porque ele vira um jogo de arcade. Eu acho que quando chega nessa parte, eu acho que todo Resident Evil desses de ação assim, tem realmente um momento em que ele vira um jogo arcade. É você pegar a munição infinita, pegar as melhores armas e sair correndo pelo cenário para tentar fazer o menor tempo, melhor pontuação. Quando chega nessa fase, pra mim, perdeu a graça. Sim. Não quero mais. Eu gosto do labirinto, de você ficar investigando e tal. Esse Village, ele me encorajou a fazer a dificuldade mais alta, porque eu gostei muito, eu queria continuar jogando. Eu falei, beleza, tem esses pontos aqui. Mas eu acho que na hora que eu terminar essa dificuldade mais alta aí, eu não vou querer continuar mais não, porque ele vira essa coisa que eu já não me interessa mais. Te frustra demais o Vilarejo das Sombras, te frustra muito, assim. Não é uma platina que vale a pena, sabe? Pois é. E aí é igual o Resident Evil 2, tem um monte de troféuzinho que deixa o jogo chato pra mim. Eu sou uma pessoa que eu perco memória, né? Eu esqueço essas coisas. Eu acabei de zerar o jogo, eu vou ficar, gente, como é que faz esse puzzle mesmo? Pera aí, onde que eu vou? Total. E aí, esse negócio de ficar zerando em 2 horas, eu não consigo, porque eu vou ficar rodando, patetando pela área. Assim, eu tava... Pô, eu já tô na 4ª vez que eu zero Resident Evil Village de seguida. E aí eu chego num ponto e falo, gente, como é que eu entro naquela casa mesmo? Aí eu fico rodando. Aí como é que eu pego isso pra ter que zerar em menos de 2 horas, 3 horas? Eu não consigo, não. Aí eu nem tento. E é sem graça, É um jogo tão bonito, um jogo com tanta coisa pra você ver. É sem graça você fazer tudo correndo. Não, esse negócio de correr no jogo eu não gosto, não. 2 horas, termina em 1 hora, vai se foder. Não gosto dessas coisas, não. Agora, pra fechar, uma pergunta pro nosso convidado, sem relação a spoiler nem nada. Toda aquela parte do Monroe, e aí depois você anda no barquinho lá, e esqueminha. Você já viu o Resident Evil 4 Remake On The Making? Ah, com certeza, né? Eu achei que o Village ia ser um pré-Resident Evil 4 e nem tanto, né? Não foi tanto assim. Eu falei isso várias vezes, eu tava doido pra acertar. Eu falei, gente, o Village é o 4 e o 8.
Não é. Ele é só o 8, né? Mas ele tem muita coisa. Ele é o 0. Ele é o 8 e o 00. Acontece isso porque o Village, ele é uma colagem de vários Resident Evil, né? Mas vamos combinar que a Capcom fez essa engine pra fazer o remake do 4, né? Ah, sim, eu acho assim, tipo, o Village, ele é pro 4 o que o 7 é pro 1, sabe? Não é o mesmo jogo, mas é o mesmo clima, a mesma pegada ali. Agora, sem dúvida que a gente vai ver muita coisa que já foi... E com certeza isso é um laboratório pra Capcom também ver o que funciona pras gerações atuais e tal. Ali pra fazer o remake do 4, sim, até porque os rumores dizem aí que ela tá mexendo pra caramba, né, no 4, vai ser outro jogo, enfim. Tem um monte de coisas. Será que mexer pra caramba ser outro jogo, você gostaria de ver ele em primeira pessoa? Eu acho que não, eu acho que dá pra ser em terceira pessoa. Eu acho que ele... Pra você fazer um jogo em primeira pessoa, você tem que fazer uma série de coisas diferentes, não é só mudar a câmera de lugar, sabe? E se eles se propõem a fazer um remake, eu acho que eles têm que seguir pelo menos as bases do original. Fazer uma coisa meio Resident Evil 2, sabe? Eu acho muito fácil essa desculpa da Capcom de falar, não é um remake, é uma reimaginação. Reimaginação, né? Eles estão recontando as histórias. Que aí isso é a desculpa pra fazer qualquer coisa, mas usar o título do jogo original pra vender, sabe? Foi o que eles fizeram com Resident Evil 3. Eu com aquela gosto bosta muito daquele 3. Pois é, eu gosto muito do 1, gosto muito do 2, porque eles pegam todas as bases, tá tudo ali. Algumas coisas foram tiradas, algumas coisas foram mudadas, mas ainda é a mesma coisa. Então eu acho que na hora que você pega um Resident Evil 4 e aí você transforma em primeira pessoa, e aí você, sei lá, que nem o rumor aí que todo mundo acreditou que é a maior parada furada do cacete, vai botar a Claire, sabe? Você já começa a fazer uma outra coisa. Aí não é mais remake. Por que você vai fazer um Resident Evil 4 que ele é inteiro diferente? Chama de Resident Evil 9. Então. Entendeu? Faz outro jogo. Vai ser... Resident Evil 4 vai ser totalmente igual, porém agora você pode andar enquanto atira. Ah, não, isso sim, isso vai rolar. Eu acho que ele vai fazer... Saiu até uma imagem esses dias pra trás, chegou a ver? Que o pessoal falou que era imagem vazada e tal. Ah, era fake. Não, é fake. Mas eu acho que vai ser bem parecido com aquilo, sabe? Tipo, igual o Resident Evil 2 o 3... Só que aí coloca o bonequinho do Leon e ele andando na vila ali, sabe? Vai seguir, eu acho que vai seguir essa linha. Tomara que ele siga a linha do Resident Evil 2 e não do Resident Evil 3. Porque... Ou do 1. Ou do 1, né? O do remake do 1. Porque pra mim foi um downgrade muito claro, né? Porque o remake do 1, ele é todo o jogo original com coisas a mais. Né? Então, pra mim ele é o remake perfeito, não é só pra mim. Qualquer pessoa que você pensa, fala um remake legal, o melhor remake que você já viu, é o remake do Resident Evil, não tem como ser outro, sabe? Porque ele é o jogo original com muita coisa a mais, então ele não tem como errar. O 2, eles já fizeram, vamos fazer umas coisinhas aqui, e ele virou um jogo só, né? Ao mesmo tempo que o original eram 2 jogos distintos, o 2 ele virou um jogo, eles transformaram as duas rotas num jogo só. Até aí, beleza, tá bom. Fizeram um compromisso ali e fecharam os 2 jogos num só. O 3 ele não tem nada. Não, ele não é nada. nada. É um jogo vazio, que ele vai do nada pra lugar nenhum. Eles criaram o melhor modelo de personagem possível, que é aquela Jill maravilhosa, aquela Jill incrível, aquele Carlos incrível, pra colocar num jogo que não tem nada. Eles tiraram toda a essência do jogo e deixaram numa experiência totalmente vazia. Parece aquele jogo que o pessoal faz na Unreal Engine, que faz o Link, que faz o Mario. O lado bom, entre aspas, as pessoas vão dizer que eu sou amargo e não deixo ninguém sonhar. Mas o lado bom é que se a Capcom cagar no Resident Evil 4 Remake, ninguém nunca mais vai pedir remake. Aí ela para de fazer os jogos e vai fazer coisa nova. Para de fazer porque as pessoas vão lá em Osaka pegar todo mundo de pau. Se eles cagarem no Resident Evil 4. Assim, eles não sabem eles conseguiram os astros se alinharam e eles conseguiram fazer o Resident Evil 2 Remake de uma forma que eu nunca imaginei que eles fossem conseguir. E aí o Resident Evil 3 eles cagaram. Só que o Resident Evil 3 é um jogo que já é menor. Tem muita gente que diz que ele é DLC do 2, que eu acho que é uma grande bobagem, enfim. Agora, o Resident Evil 4 é o final boss. Se eles mandarem mal, se for ruim, se for cortado, se for zoado, ele tem que ser pelo menos no nível do 2, se não melhor, sabe?
Porque... Tem que ser, pra mim, assim, eles poderiam fazer que a Square fez com Final Fantasy VII e abraçar a galhofa que é o Resident Evil 4. Porque o Final Fantasy VII ele faz isso, ele abraça a galhofa que é o 7 antigo. Tem as loucuras, os bonecos assim, enfrentam a casa, tudo. Porém, com um ar moderno, assim. E aí, às vezes, o 4, você fugir da estátua lá do Napoleão, não, como é que é o... Do Salazar. Né? Salazar, você ter os bonecos gigantes, ter tudo isso dentro de um escopo moderno. Sim, eu concordo. Porque senão eles vão querer... Porque era o grande medo do Final Fantasy VII, né? Ah, vai ter o Cloud vestido de mulher? Vai ter o chefe que é uma casa. Nunca que eles vão fazer... eles não vão fazer isso tal. E fizeram. E eu acho que o que importa pra mim no 4 é isso aí. É abraçar a doideira que foi o 4. Sim, porque é o que eu falei quando a gente gravou aquela live do podcast, que era pra gente falar de Resident Evil 4, a gente acabou falando mais do 3, né? Que o Dema tava lá. Esse é o problema do 3. Eles quiseram fazer uma coisa real, realista, sabe? Então você não tem um puzzle que é uma pedrinha, que você coloca a pedrinha e abre uma cachoeira, e aí abre um não sei o que. Eles transformaram numa coisa palpável, sabe? Mais real, assim. E aí eles erraram feio. Então é isso que o Flávio falou. O 4 ele tem que abraçar a bobajada que o original fez, sabe? Porque é um jogo maravilhoso, é o meu Resident Evil favorito, é um jogo que mudou a indústria pra sempre. E aí eles têm que abraçar todas as bobajadas que o jogo fez. E aí ele vai dar certo. Vamos ver. Também acho. Vamos torcer pra que sim. Vai dar bom. 2023, hein? Opa, tamo aí. Eu acho que em 2023 que sai, daqui 2 anos. Ano que vem ano que vem é o Revelations, e aí 2023 o remake do Resident Evil 4 Remake. Um rumor de que eles tinham rebutado, né? Eles rebutaram porque parece que eles romperam com a M2 lá, que é a empresa que inclusive era pra ter o Shinji Mikami na empresa, e aí ele deu pra trás na última hora, não quis. Quis ficar na Tango, e aí parece que essa galera da M2 queria um rumo mais fiel, e a Capcom queria fazer uma pira mais diferentona do original. Que eu acho que faz mais sentido, porque o 4 já tá aí, né? E tá jogável até hoje, muito bom. Mas aí você não precisa nem fazer remake, então, né? Eu acho esse remake desnecessário. Não, eu também acho. Eu então, sempre falei. O 4 ele envelheceu como um vinho, então não precisa fazer remake. Mas, né? Já que faz decente, né? Pra mim, eu aceitava, por exemplo, se eles falassem assim, a gente não vai fazer o remake do 4, mas esse Village é um gostinho, tá, gente? Como se você estivesse voltando pro 4 de novo e tal, e morre nisso. Eu acho que seria muito mais interessante. Sim, também acho. Ai, pronto, eu tô me sentindo leve. Tirou o peso das costas aí. Nossa, já entra até na finalização isso. Agora eu tô me sentindo leve, assim. Eu tô respirando. Hoje eu vou até dormir. Se tiver alguém flutuando na rua hoje aí, é o Ângelo, tá? É eu. Não, na rua não, que a gente tá em isolamento. Não pode. Vou flutuar aqui em casa mesmo. Vou bater no teto e voltar. Dentro do apartamento. Mas é isso, eu tava precisando, desde que eu joguei o jogo pela primeira vez, eu tava precisando falar de tudo que aconteceu, e hoje eu tô me sentindo leve por isso. Então, Dema, obrigado por ter vindo gravar esse episódio com a gente, por ter vindo me ajudar a desabafar tudo que eu precisava falar sobre esse jogo maravilhoso que é o Resident Evil Village. Joguem Resident Evil Village porque ele é muito bom. Obrigado mesmo por ter vindo, foi sensacional ter você aqui. É sempre muito bom falar de Resident Evil com você, porque suas opiniões são muito válidas, porque você gosta muito da série. Eu gosto muito de ouvir você falar dos jogos, mesmo que a gente discorde.
é muito gostoso ter, principalmente, né? Porque, poxa, conversa é assim, a gente não precisa concordar com tudo, não. Se a gente concordar com tudo, não tem conversa. Então eu gosto quando a gente tem essa divergência de opiniões, que a gente gera uma discussão muito saudável. Obrigado, amigo. Foi muito bom ter você. Eu tô até emocionado, até bateu mais forte o coração aqui. É um prazer, é sempre um prazer, que nem eu falei no começo, é sempre falar da série. Eu já fui muito mais envolvido com a série, já tive fansite e tal, e hoje eu tô mais na pilha de jogar outras coisas, né? Além de Resident Evil, que eu jogo muito. Então é muito legal poder falar com essa profundidade, não é sempre que eu consigo, sabe? Então é muito legal esses convites, além de ser um podcast que eu curto, então tá tudo maravilhoso. E quando vocês quiserem, pra falar mal de Insider, pra falar bem de Resident Evil, a gente vai fazer esse episódio. Tamo junto. Tô no aguardo, tô à disposição. E pra quem não te conhece, conta aí suas redes sociais, aonde você trabalha, onde você escreve, o que você faz. Vende o seu peixe aí pro pessoal te conhecer. Eu tô lá no newgameplus.com.br fazendo live quase todos os dias. Na verdade, nas últimas semanas tá meio complicado porque a gente tá passando por umas mudanças de horário no trabalho e tal, e eu ainda não me acostumei muito com o novo horário, mas enfim, eu tô lá no Canaltech todos os dias falando sobre segurança e sobre jogos, e no New Game Plus também quase todos os dias fazendo lives e falando de jogos. Eu jogo muito Resident Evil, jogo outras coisas também. Como boa parte do público me conhece dos fansites, a gente acaba sempre gravitando em volta de Resident Evil e fazendo zeratina Sim. de jogo antigo, de jogo novo, coisa e tal. Então, newgameplus.com.br é nóis. E quem quiser seguir nas minhas redes sociais, também eu tô sempre falando bobagem lá no Demartini Felipe no Twitter. Segue lá que o cara é sensacional. E segue a gente também. A gente também tá nas redes sociais. Oi? Sim, segue vocês também. Segue a gente. Que a gente tá nas redes sociais como /Fator Replay. A gente tá no Twitter, tem o nosso canal da Twitch, que a gente ainda não usou, mas se quiser já ir seguindo lá, a gente logo a gente dá um kickstart nele. E também tem as nossas redes pessoais para vocês seguirem. Eu sou o @Angelups_, o Flávio @FlávioAltamilde, o Renan @RenanFKT, que o Renan não tá aqui hoje, porque ele é medroso. A Kel @KelFLuz e o Murilo @Muritunholi, que também não tá aqui hoje. Os dois medrosos saíram correndo quando a gente falou que ia falar de Resident Evil, os dois deram no pé, mas eu e o Flávio a gente já organizou que a gente agora vai ter banco de horas. Quem faltar Exatamente. Nos episódios vai ficar devendo hora pra gravar depois. Exatamente. Você não ri não, Kel, que você já faltou em algum. Você já tá nossa, tu veio ao vivo já tô aqui, assim, velho. Deixa eu botar aqui no meu papelzinho, feito tudo no papel, sabe? A gente sabe lidar com planilha, não. Beleza. Se a gente deixar aqui ela anotar, ela faz no Trello, bonitinho, que ela é muito organizada no Trello. Essa menina, olha... Eu só finjo que eu sou, gente. Eu não sou de verdade, não. Ela tem um documentinho lá de jogo que ela terminou na live, de jogo que ela não terminou. É sensacional. Maravilhoso. E não esquece de assinar o nosso feed nos agregadores, tá? No agregador que você estiver ouvindo aí, a gente tá no Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, Amazon Music, Deezer, Podbean. Quando você estiver ouvindo, vai lá no perfil do Fator Replay e segue, assina. Clica lá no botãozinho de assinar, é de graça. E ajuda a gente a ter estatística de downloads, de quem tá ouvindo e etc. E ajuda vocês, sempre que a gente postar um episódio, vai aparecer a notificaçãozinha lá, Fator Replay postou um episódio novo, vem ouvir. E aí todo mundo se ajuda e a gente consegue criar uma comunidade falando de joguinhos, falando de coisas que a gente gosta de falar. A gente tá aqui pra falar, ou a gente fala, viu? Já estamos 2 horas gravando aqui, se deixasse eu continuava gravando, mas a gente precisa jantar. Sim. A Kel fez torta de arroz. Não, eu comi enquanto vocês estavam falando aí. Ah, já comeu? Eu comi. Olha só. Eu vi que ela ficou quieta, teve um momento de sumiço. Silêncio total, ela tava jantando. Enquanto o Felipe tava falando dos primórdios de Resident Evil, eu tava mandando ver na torta aqui, cara. Fala, opa, tortinha. Gente, nem ofereceu pedaço. Nem ofereceu. Eu não ia cortar o amigo falando de Resident Evil, né? Falar de torta. Mas ia valer a pena, por torta ia valer a pena. Mas se vocês quiserem, tem aqui ainda. Só vim pegar. Manda pra gente aí. Mas não esquece, segue a gente, segue o Dema, segue o New Game Plus. É uma galera que gosta muito do que faz, gosta muito de falar de joguinho e é material bom, material de qualidade. Eu atesto. Obrigado, meu querido. E a mão até caiu, de tanto que a gente falou, a mão caiu. A gente vai passar um líquidozinho verde Água aqui. benta dos deuses.
pra recuperar, pra ver se ela volta, né? Pra ver se a gente é mofo ou não. A gente vai descobrir já já. E semana que vem a gente tá de volta com mais Fator Replay. Fica com a gente. Já já a gente volta. Tchau, tchau, gente. Alô! Tchau. Tchauzinho. Beijos! Here's my fear.